Está gravando, vou voltar lá para o Excel. Então, ó, auto-preenchimento significa que eu vou passar para ele uma informação ou duas no máximo, tá? E ele vai fazer as próximas. Por exemplo, se eu escrever aqui na primeira coluna e primeira linha a palavra janeiro e der um Enter, ele entende que eu escrevi janeiro. Perfeito. Eu vou voltar lá na palavra janeiro, encostar o mouse naquela cruzinha que aparece, a cruzinha lisa, tá? Aquela que aparece no encontro da linha aqui embaixo, tá? Das duas linhas verdes, né? Que tem um quadradinho, e vou arrastar até a linha 12. 12 porque eu quero 12, tá? Mas poderia ser 1 milhão e alguma coisa. E ele vai fazer para mim fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro. E se eu continuar arrastando, ele volta para janeiro, fevereiro e tal. Ele fica em looping, né? Porque o ano sempre tem de janeiro a dezembro. Então, observe que o auto-preenchimento, que é o arquivo que a gente está montando, ele propõe a ideia de coisas que eu preencho automaticamente. Eu vou aumentar um pouquinho a coluna A, que ficou apertada ali, né? Quando você aumentar a coluna assim, não deixe assim muito próximo, tá? Aumente um pouquinho mais e já vou para a coluna B. Daqui a pouquinho eu volto aqui para dar um save, né? Dar um F12. Deixa eu só ver o que foi que apitou aqui. Ah, Quitéria entrando. Quitéria está entrando lá. Vou tirar aquele print, vou salvar e tudo mais, né? Legal. Quitéria conseguiu entrar, tirar um print. E eu já volto ali para a telinha que eu estava trabalhando lá no Excel, tá? Baixar um pouquinho o zoom, vou aumentar o tamanho da tela, estou fazendo tudo isso. A parte ruim dessa história é que eu estou gravando, isso está aparecendo lá na gravação, tá? Essa é a parte ruim da história. Vou salvar, mas aí quando vocês forem assistir a aula, pula essa parte do conteúdo que eu estou gravando aqui, tá? Do conteúdo que eu estou gravando do arquivo. Vou substituir, fechei e vou voltar lá para o Excel, tá? Ó, lá no Excel, do arquivo novo, ele não está salvo. Lá na parte de cima da tela, você deve estar enxergando pasta 1, tracinho Excel, tá? O que eu vou fazer? Apertar o F12. O F12 é salvar como, sempre, tá? Em todos os programas do Office, apertar F12 é salvar como. E vou procurar nossa pastinha lá, tá? Aqui a pastinha não tá. Pendrive letra D de dado. Depende da máquina, muda a letra, né? Estou em máquina diferente, às vezes muda a letra. Aulas online. Aliás, eu estou salvando a planilha. Aulas online. Aí aqui eu vou procurar a pastinha de vocês, SE 190. Procurar a pastinha do Excel. Estou dando 2 cliques nela, tá? Não posso deixar a pasta 1 aqui embaixo, tá? Nunca. Todas as vezes. Toda vez que você for salvar, nunca deixe o nome que ele oferece aqui embaixo, tá? Porque ele oferece uma sequência, pasta 1, pasta 2. Apaga e coloca lá auto. Opa! 2E não 2R, né? Preenchimento. Legal? Ele vai manter o XLSX ali, que é a extensão do Excel. O autor Rafael Francisco. E eu vou clicar no botão salvar. Legal? E a gente vai continuar ali na coluna B. Então eu fiz ali a sequência de auto-preenchimento, tá? Se um dia alguém te falar, por algum motivo, né? Que em vez do arquivo de chamar auto-preenchimento, poderia se chamar alça de preenchimento, tá? A alça de preenchimento. É que o nome dessa cruzinha preta que aparece aqui, ó, bem na emenda ali da área verde, tá? Bem na emenda ali onde eu tô pondo a bolinha, ela é chamada de alça de preenchimento. Ela é usada só para cálculo, nada mais, tá? Só para cálculo. Então, o nome dela é alça de preenchimento, porém o meu arquivo chama-se auto-preenchimento. Eu estou usando a alça para ele auto-preencher, tá? Então, eu estou usando dois conceitos. Mas tem gente que acha que é auto-preenchimento ou em vez do nome ficar auto-preenchimento, melhor dizendo, ficaria alça de preenchimento, tá? Bom, e a outra coisa que eu vou fazer é perceber que às vezes você passa uma informação e ele já calcula, foi o caso de janeiro, né? Ele já calculou a sequência, tá? Eu poderia fazer simplesmente até a coluna 1 milhão, a coluna não, a linha 1 milhão, né? Na coluna A. Poderia fazer 50 linhas, 200 linhas, mas ia perceber nitidamente que ele ia ficar em looping, ou seja, ele ia sempre ficar dando aquela voltinha ali, janeiro, fevereiro até dezembro, depois voltar janeiro, fevereiro, é looping, tá? Então, algumas coisas que ele auto-preenche é coisas que tem uma certa sequência, tá? Bom, antes de alguém perguntar, eu já vou responder. Abecedário ele não faz, né? Se você pôr A, B, C, D, A, B, C, melhor dizendo, ele não vai fazer D, E, F, G, ele não vai fazer a sequência, tá? Então, vou até testar aí. Aliás, eu já vou até fazer já, para você ver que não dá certo, tá? A, na coluna B, agora eu estou na coluna B, tá? A na primeira linha, B na segunda linha, tá? Se eu estou escrevendo duas informações nessa
célula agora, tá? Na outra eu escrevi só janeiro, tá? Aqui eu estou escrevendo duas. Se eu estou escrevendo duas, eu tenho que selecionar as duas. Qual é a cruz que eu vou usar para selecionar? A branca, tá? Não é a preta. A preta é para fazer o cálculo. Então, quando você tem duas informações, você é obrigado a selecionar as duas. Com a cruz branca que aparece no centro da célula. Selecionou, vai lá na pretinha, aquela alça de preenchimento, e arrasta até a linha 12, tá? Ele queria ir embora ali, mas só até a 12. Estou fazendo a 12 para ficar mais fácil de visualizar no celular. Para quem está no celular, quem está no PC, possivelmente está visualizando praticamente igual ao meu aqui. Muito bem. Observe que ele pôs lá A, B, A, B, A, B, A, B. Ele não consegue fazer o abecedário, tá? Existe uma forma que a gente não usa mais, porque é muito trabalhosa, que é programar o Excel para ele entender todo o abecedário, ou seja, digitar o abecedário na programação. Depois eu posso usar só a letra A e ele reconhece os outros. Mas eu tenho que ir lá na programação e digitar o abecedário inteiro cada vez que eu for abrir uma planilha. Besteira, né? Porque se você já vai ter que digitar lá, digita aqui. É mais fácil, né? Digita um embaixo do outro ali, o abecedário inteiro. Então, se você realmente quiser precisar digitar o abecedário inteiro, digita aqui mesmo, é mais rápido, tá? Perceberam que a coluna ficou maior do que a de janeiro e fevereiro? Então, essa aqui eu vou diminuir, fazer o contrário, tá? Só para ficar um pouquinho melhor para a gente trabalhar. Perceberam também que tanto a palavra janeiro quanto a letra A, elas ficaram para o lado esquerdo da célula, né? É o padrão, palavras e letras para a esquerda. Eu vou alinhar ela, aí vou usar um pouquinho de formatação ali, né? Alinhar para o centro, tá? Beleza, ficou lá no centro da célula. Como eu diminuí, ele ficou no centro de acordo com o tamanho, né? Se eu aumentar, ela fica no centro do tamanho também. Legal? Isso aqui é um conceitinho legal aí que você saber, porque nem sempre é o tamanho padrão. Beleza? Bom, depois coloca no chat aí caso tenha alguma dúvida, ou espero terminar o auto-preenchimento, né? Eu dou um tempinho para vocês colocar lá no chat. Se for o caso, eu desligo a gravação, para ninguém não ficar aparecendo a voz de ninguém lá na gravação, né? E aí vocês fazem pergunta lá, né? Se caso quiser perguntar no áudio. Deixa eu chegar ali na coluna I, mais ou menos, tá? Que é o que eu vou. I, J, vai depender um pouquinho do conceito mesmo, tá? Bom, abecedário não dá, então vamos partir para número, já que abecedário não dá. Eu vou, em vez de quando dar um Ctrl B aqui para ir salvando lá, onde eu salvei com F12, tá? É muito comum, às vezes, a pessoa perguntar, quando eu dou Ctrl B, aonde que ele salva, né? Ctrl B sempre vai salvar na onde eu salvei anteriormente com F12. Então, primeiro eu salvo com F12, determino o nome do arquivo, determino a pastinha, né? Bonitinho lá. Depois eu simplesmente carimbo o Ctrl B para carimbar lá onde ele foi salvo antes com o F12, tá? Teve alguém que postou lá para entrar no link e tal, né? Agora sim eu consegui abrir meu WhatsApp aqui para visualizar o que vocês estão perguntando lá, tá? Uma dica importante aí, tá? Quando vocês forem perguntar alguma coisa no grupo WhatsApp, principalmente se for dúvida, né? Sempre poste no grupo, né? A não ser que seja uma atividade, uma prova, alguma coisa. Aí pode ser no PV, porque aí fica melhor para poder corrigir, né? E mandar nota para a pessoa. Mas por dúvida, tal, coloque no grupo, porque às vezes é a dúvida de todo mundo. Aí você põe no grupo, tem mais gente para responder, tá? Se caso eu não consiga responder, você vai ter outra pessoa para responder. Então, não estou falando que o pessoal vai dar aula, tá? Às vezes é uma pergunta simples ali, de um link, alguma coisa assim, coloca no grupo, é melhor, tá? Porque no PV, às vezes, eu não tô nem com o celular aberto, nem ligado, às vezes não tô fazendo uma outra coisa e às vezes não dá tempo de pegar, tá? O WhatsApp, a gente tenta usar na aula, mas fora da aula já é mais difícil, mais complicado. Pra vocês terem uma ideia, hoje teve reunião, a primeira coisa que nós fizemos na hora de entrar na porta, deixar o celular numa caixinha para que não atrapalhasse a reunião. Só para vocês terem uma ideia. É porque foi efetivo, né? Nós estávamos no espaço mesmo. Bom, vamos lá para número, tá? Coluna C, linha 1. Por coincidência, eu vou digitar 1. E por coincidência no 2 eu vou digitar 2, tá? Coincidência das coincidências de eu estar na linha 1 digitando 1, estou na linha 2 digitando 2. Eu poderia estar na linha 1000, mesmo assim eu digitar 1, e na 1001 eu digitar 2, tá? Bom, aqui eu vou selecionar 2. Então, lembra na tua memória aí, sempre que você digitar 2 itens, seja para coluna ou para linha, porque nada impede eu digitar 2 valores em colunas diferentes, da mesma linha, claro, né? Eu vou selecionar os 2 para depois fazer o cálculo, o auto-preenchimento. Então, mesmo conceito, selecionei os 2, peguei a cruzinha preta e vou arrastar até a linha 12. Opa, mais um, 12. E ele fez exatamente os números inteiros. 1, 2, 3, foi até 12. Legal? Então, se você precisa de ir de 1 a 1000, digita os 2 primeiro, arrasta e vai até 1000. Acabou. Rapidinho, tá? Não precisa ficar digitando um por um. Vou aumentar, diminuir a coluna, aliás. Falei aumentar, né? Vou diminuir e centralizar. É melhor para deixar mais uma estética bonitinha ali, né? Ó, eu pus os números inteiros, né? São os números que não tem quebrado, vamos dizer assim, por isso que chama número inteiro.
Agora eu vou pôr os números pares. Bom, eu vou começar com um conceito e depois vou mostrar outro conceito logo em seguida de números pares, tá? Vou começar com o que a maioria das pessoas pensaria para pôr os pares. 2 e o 4, tá? Mas depois eu vou mostrar um outro jeitinho. Selecionei os dois, com o mouse ou com o shift, setinha para baixo, tanto faz. E eu vou selecionar, opa, cruzinha preta, não pode ser aquela com ponta, tá? Porque a com ponta ela arrasta a informação. E aí ele fez lá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ou seja, só números pares. Vou parar, deixa eu centralizar, tá? Vou dar uma paradinha aqui para explicar um negócio importante que você precisa saber. Antes de eu ir para outra coluna que vai ser os números ímpares. Os números ímpares. Acabei de fazer o par, tinha números inteiros, agora eu vou fazer o ímpar daqui a pouquinho. Como que funciona? Como que o Excel sabe que o próximo aqui é 6? Já que não estou fazendo fórmula nenhuma, e o autopreenchimento te ajuda no dia a dia, você não precisa fazer fórmula nenhuma, né? A não ser que você realmente precise fazer a fórmula. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Principalmente quando envolver data. A gente vai fazer aqui autopreenchimento de data daqui a pouco, depois que eu fizer mais um pedaço aí. Porém, se você precisar fazer fórmula, vamos fazer também, mais para frente outra planilha, tá? Bom, como que o Excel sabe que o próximo é 6? Você poderia até pensar, né? É a soma, não é a soma. Porque se você for para o próximo aqui, ó, vamos supor que eu pegasse 4 e 6, daria 10, ele ia pular 8. Então não é a soma dos dois números que estão selecionados, tá? É a diferença entre um número e outro que ele faz o cálculo. Então quando eu coloco o 2 aqui e o 4, a diferença de um para o outro é 2 a mais. Então o próximo é 2 a mais também. Legal? Aqui, mesma coisa. 1 e o 2, a diferença é 2 a mais. Também, por coincidência, né? Então, aliás, 2 a mais não. A diferença é 1, né? Falei errado. Estou achando que eu estou no ímpar lá. Aqui a diferença é 1, né? De 1 para 2 é 1 a mais. Então o próximo é 1 a mais também. Então ele faz o cálculo aqui, ó, quando você seleciona 2. Não é o caso de janeiro. Quando você clicou lá em janeiro, né? Que eu arrastei, só estava janeiro. Então ele não fez cálculo. Ele simplesmente foi lá na parte interna do Excel, que alguém colocou lá os 12 meses, ele sabe que tem que reproduzir 12 meses para cada vez, para cada 12 linhas, melhor dizendo. Legal? Bom, então ele faz um cálculo. Vamos entender agora, a outra versão que eu falei, né? Eu vou digitar 0 na primeira linha, claro, e 2 na segunda linha. Vou selecionar os dois, vamos ver se ele faz par, né? Se o mouse deixar, né? O mouse precisa deixar. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Perfeito, todo mundo é par. Então o 0, quando o pessoal fala que 0 não vale nada, que 0 é nulo, 0 à esquerda, né? Não sei se já ouviram essa expressão. Mas o 0, na hora de fazer cálculo, ele é considerado como um par, um número par. Apesar da matemática, o pessoal fala que ele é nulo, ou seja, não vale nada. Depende, né? Se ele for lado esquerdo, não vale nada mesmo. Mas põe lá direito de um número 1, por exemplo, 6 número 0. Você já tem R$1 milhão, né? Que seria perfeito para a data de hoje. Legal? Aliás, seria perfeito para todo mundo, né? Ter R$1 milhão na conta bancária. Então, assim, o 0 ele não vale nada quando é para a esquerda, mas quando é para a direita ele vale. Então, aqui na hora que eu faço o cálculo, ele entende que esse 0 está para a direita, por isso que ele é par, tá? Próximo, então tanto faz, né? Depende de qual é o número que você pretende que seja o primeiro. Se é o 2, que é o primeiro, 2 e 4. Se é o 0, 0 e 2, também calcula par, tá? Bom, agora o próximo é os ímpares. Então é 1 e 3, certo? Apesar de diferença ser um número par, os números são ímpares, o que eu estou colocando. E aí vamos arrastar, se o mouse deixar, principalmente, né? Você precisa deixar. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23. Lógico que eu podia continuar selecionando aí para baixo, tá? Todo mundo ímpar e o mesmo conceito quase agora que eu estava explicando ali, né? Vamos centralizar esse cara aí. Deixa bonitão. Então, a diferença de 1 para 3 são 2 a mais. Então, os próximos são 2 a mais, 2 a mais, 2 a mais. Perfeito. Ctrl V para garantir. Depois eu ponho uma bordinha e tal, né? Fazer uma coisa bem simples, tirar a grade e tal, fazer uma coisa bem simples ali. Eu não estou fazendo uma super planilha, é para você entender várias coisas, tá? Bom, agora eu vou começar a trabalhar com cálculo, ou melhor dizendo, cálculo de data. Eu falei cálculo, mas esqueci da palavra data. Vou pegar a data de hoje como referência primeiro aí. 16 do 11, qualquer data, tá? Você pode colocar que ele calcula. Passado, presente ou futuro. Você pode pegar uma data de passado, que já se foi, atual, hoje, ou futuro. Você pode preencher qualquer data aqui. O Excel vai reconhecer que é uma data de um calendário de 2020, por exemplo. Mas se você pegar lá 2019, eu não vou centralizar não. Esse eu vou deixar para
direita, muito provável. Deixa eu confirmar aqui. Olha lá, ele está para a direita. Eu puxei um pouquinho mais a coluna ali para ver se o espaço da esquerda está maior. Então ele está alinhado para a direita, tá? Muito bem. Vou arrastar até a linha 12 para ver o que ele faz ali. Olha lá que bonitão. Ele entendeu que lá na linha 12 é dia 27/11. E se eu continuar arrastando, ele vai em dezembro, vai em janeiro do ano que vem, e vai indo, né? De posse disso, vou deixar centralizado, eu falei que não ia, mas vou. De posse disso, significa que você pode fazer um calendário de qualquer ano que você pensar em imaginar para trás ou para frente. Sei lá, preciso do calendário de 2019 por algum motivo, dentro do Excel. Tudo bem, põe lá 1º de janeiro de 2019 e arrasta até 31 de dezembro de 2019. Preciso fazer 2020, do ano inteiro. 1º de janeiro de 2020, arrasta lá um monte de linha, né? Vai dar umas 365, 366 linhas aproximadamente, e ele vai fazer todas as datas que precisar, tá? Perfeito? Muito bem. Agora eu vou fazer um stop aí do autopreenchimento, vou dar um stop, porque eu quero deixar junto, tá? Eu fiz isso numa outra turma aí, só que eu fiz separado. Aí possivelmente o pessoal não entendeu muito bem. Eu vou fazer uma fórmula aqui, agora sim eu vou usar uma fórmula, tá? Para ele calcular se hoje é segunda-feira, se amanhã, a linha de baixo aqui é terça, quarta, quinta, sexta e vai por aí fora. Aí já não é autopreenchimento esse aqui, tá? Então esse aqui é uma paradinha aí para poder dar uma fórmula gigante para vocês aí, tá? Ela é gigante mesmo. Ela começa com sinal de igual. Você vai entender por que eu vou fazer essa fórmula. Aí ele oferece para a gente ali, tá? Escolher, vou dar 2 cliques. Ele ofereceu, dei 2 cliques, ele acabou de preencher e preencheu e abriu parênteses para mim. Ele começa a pedir aí número, índice de valor e tal. É um pouquinho meio teórico isso aí, né? Vou dar uma coisa mais prática. Vamos dizer assim, vamos explicar uma coisa mais prática. O que eu preciso escolher? Qual é o dia da semana que hoje, a data de hoje pertence. Mas, lembrando que é passado, presente e futuro, não importa a data, tá? Então eu vou colocar lá, dia. Aí ele vai oferecer para mim ali alguns itens que começam com dia. O que me interessa é o dia da semana. Então eu vou pegar 2 cliques, dia ponto da ponto semana, e ele abriu parênteses de novo, vermelho, ele mudou a cor. O que eu vou fazer? Vou pegar o mouse e clicar lá no dia 16/11. Legal? Porque eu quero que ele calcule referente à coluna F, linha 1. Se o meu conteúdo estivesse lá no A1, eu ia clicar no A1. Se estivesse para a direita, eu ia clicar para a direita. É onde tiver a data completa nesse caso. Vou fechar o parênteses, tá? A fórmula é gigante, tá? Vou dar um ponto e vírgula. E é muito comum, esses dias eu perguntei numa turma, qual é o primeiro dia da semana? Aí todo mundo respondeu, ou a maioria respondeu, tem gente que não respondeu, mas quem respondeu, segunda-feira. Qual o conceito que a pessoa pensou? Eu começo a trabalhar na segunda, então, o primeiro dia da semana é segunda, né? Aquele dia que a gente não gosta de acordar cedo, que está cansado do fim de semana e vai por aí fora. E um ou outro está possivelmente estressado, cansado e vai por aí fora. Muito bem, shift aspas ali, vou começar colocando domingo, porque o primeiro dia da semana não é segunda, sim o domingo, tá? E é fácil perceber, ó, vou pôr um ponto e vírgula, eu separei eles, né, com ponto e vírgula, porque é uma palavra. Por que é fácil perceber? A segunda não lembra número 2? Segunda, número 2. Portanto, a segunda é o segundo dia da semana. Ponto e vírgula. Eu tenho que colocar shift aspa, tá? Não pode esquecer. O meu Excel, ele vai descer ali daqui a pouco para baixo, tá? Possivelmente. Ó, desceu. Porque tá apertado aqui na tela, tá? Opa! Terça. Pôs um acento ali, acho que eu viajei. Tô meio dormindo. Sou aquele de segunda-feira que não dormiu direito no domingo. Ponto e vírgula, shift aspas, quarta. Posso pôr fora de ordem? Não. De domingo até sábado, na mesma ordem que corresponde à semana. Shift aspas, porque é uma palavra. Quinta-feira. Se você quiser colocar quinta-feira, coloca quinta, tracinho, feira. Quarta, tracinho, feira. Terça, tracinho, feira. Põe grudado os dois, tá? Com um tracinho separando. Se não, escreve só o espacinho ali. Sexta, só a palavra, melhor dizendo. Se eu esquecer uma aspa, ele vai entrar com a informação? Não, eu vou esquecer uma de propósito aqui, tá? Já a última palavra aqui, ó. Já sei que é a última, então, na hora que eu vou procurar o erro, eu já sei que vai ser na última. Mas, qualquer um que você esquecer, ele vai apitar, ele vai brecar o processo, tá? Ó, eu não abri as aspas, mas vou fechar as aspas, tá? Então, ele vai reclamar a primeira que eu não abri. Do sábado só, porque foi o único que eu esqueci de propósito aqui, tá? Ó. Às vezes a gente esquece porque não percebe. Bom, fechei o parênteses. O último parênteses sempre a cor é preta, porque o primeiro lá foi preto e os do meio já está aberto e fechado em vermelho, beleza? Vou dar Enter, ele chiou,
Ele reclamou. Deixa eu pôr aqui na telinha, não tem necessidade não, porque eu vou aumentar o zoom. Não tem necessidade de puxar a telinha para cá, mas eu puxei só para você enxergar. Então, observe que ele fala que encontrou um erro na minha fórmula, tá? E ele mostra lá que a minha fórmula é igualzinha, tá lá na digitação, só aqui no sábado, observe que ele colocou as aspas, tá? Na minha setinha aqui, ó, siga a minha setinha ali, ele colocou aquelas aspas que eu não coloquei. Quando é alguma coisa simples, um negocinho básico ali, às vezes ele conserta. Na maioria das vezes ele não conserta, tá? Porque se você der uma coisa que não tem nada a ver ali no meio do caminho, né? Por uma letra, esquecer um ponto e vírgula, esquecer muita coisa, aí ele vai brecar o processo. Ele joga uma outra mensagem lá e para lá onde você errou e tal. Como ele corrigiu para mim o erro, e ele está perguntando se eu aceito a correção. Se eu colocar não, eu vou ter que eu digitar lá. Vou colocar sim, é lógico, né? E aí ele calcula para a gente ali segunda-feira. Mas você fala assim, tudo isso para calcular segunda-feira? Exatamente, tudo isso somente para calcular a tal da segunda-feira. Mas eu vou pegar aquela coisinha preta, eu voltei, tá, na segunda-feira, coisinha preta, e vou arrastar até lá no dia 27 do 11. E eu já sei que dia 27 é uma sexta-feira. E que dia 20 é um feriado que também é sexta-feira. Eu ia falar segunda, mas é sexta. Então, ó, significa que eu consigo fazer um calendarião, né, super calendário, tanto para passado, presente e futuro. É claro que você fala assim, eu estou no dia 16 de 11 de 2020, por que eu tenho que fazer um calendário de 2015, por exemplo? Fácil, trabalha na área jurídica, por exemplo, e tem um processo lá de 2015, e eu preciso saber detalhes do processo, e aí eu coloco lá uma regra, né, na data de 2015, puxo lá a quantidade de dados que eu preciso e vou lá na linha X, se eu quiser fazer a fórmula da semana eu faço também. Aí nessa linha aqui, por exemplo, correspondente, eu poderia até dizer que é feriado, tá? Aí eu já saberia que esse cara aqui tem um feriado. Por exemplo, se eu fizesse alguma fórmula mais sofisticada, tal, eu poderia dizer, ó, procura essa data e verifica aqui nessa coluna H se é feriado. Aí ele ia trazer feriado. Eu poderia também fazer aquela formatação condicional, lembra da aula passada lá da formatação condicional? De colocar corzinha? Eu poderia pôr uma corzinha quando ele encontrar um dia que é feriado, tá? Eu vou apagar esse feriado aqui, não tem nada a ver aqui, que não é o que eu estava fazendo, tá? Mas eu poderia colocar todos os feriados numa tabela, né? Criar uma tabela só para feriados. E aí eu teria um super calendário mesmo, né? Muito bem. Bom, deixa eu editar a fórmula ali, de novo, dar um F2, tá? Porque ela ficou um pouquinho exagerada. Ó, ficou bem exagerado. Se eu aumentar a tela aqui, ó, acho que nem vai caber tudo. Deixa eu ver. Dei sorte, coube ela todinha ali, ó. Olha o tamanho da encrenca. Só que vale para passado, presente e futuro, tá bom? Todas as datas que você pensar em imaginar, ele faria o cálculo. Eu vou lá para H, a coluna H, deixa eu ver o que foi que apitou aqui. Legal. Eu vou retirar um print aqui, porque foi mudado o nome ali, eu preciso tirar um print, tá? Deixa eu rapidinho fazer o print ali, só para substituir aquele print anterior. Senão seria espancado. Eu não quero ser espancado, tá? Espancado de verdade, não verbalmente. Legal, dá para enxergar. Pelo menos eu estou enxergando. Eu que enxergo muito mal estou enxergando, então espero que quem pegar lá enxergue também. O print, né? Substituir e já volto lá no Excel. Muito bem. Tranquilo. Vamos lá. Voltar para o Excel. Ó, então eu fiz ali o conceito de primeiro mês, depois abecedário, que não funciona, né? Já tinha falado que não funciona. Números inteiros, número par, número ímpar, data e o dia da semana. E eu estava mostrando a fórmula ali gigante que ficou, tá? Mas também, se você for fazer um dia outra fórmula de data, o que vai mudar aqui nesse tudo aqui que você está enxergando? Só o F1, que de repente a sua data está em A1, por exemplo. Você vai colocar A1 aqui e acabou. A fórmula vai ser exatamente a mesma. Você não vai ter que criar outra fórmula. Não vai mudar nada, a não ser o tal do F1. Mas vamos supor que, por coincidência, você vai fazer uma outra planilha e a data também está no F1, nem isso você vai mudar. Vai continuar igual, tá? Então, é conceitinho, né? Eu acho que é fácil, na minha opinião, mas apesar de ser grande, é aquilo e pronto, acabou. Dá até para dar um Ctrl+C, Ctrl+V e alterar ali o F1 para a célula que corresponde à data, tá? Muito bem, agora eu vou fazer um outro conceito aqui.
Vamos trabalhar com hora agora, tá? Que cuidado que eu tenho que ter aqui na minha planilha, tá, pessoal? A coluna A, ela não tem nada a ver com a B, nada com a C, nada D e nem a E. Porém, as duas do meio aqui, ó, F e G, elas estão extremamente conectadas, né? Porque eu coloquei ali, vou até colocar uma corzinha diferente ali, um cinza diferente, um cinza de escritório ali, por uma bordinha aqui, uma borda simples, tá? Vou selecionar, vou vir aqui do lado da caixinha, da latinha de tinta, melhor dizendo, vou ali na setinha, né? Falei caixinha, mas é setinha. Todas as bordas, legal? E aí eu coloquei, essas duas que eu coloquei com uma cor um pouco diferente ali, é só porque elas estão extremamente conectadas, né? Ou seja, tem uma data e tal. E uma coisa legal que você pode pensar, olha lá, pensa comigo aqui, ó, antes de fazer o H. Vamos supor que eu quero fazer uma coisa do passado, vai? Ah, quero fazer primeiro de outubro. Primeiro de outubro de 2020. Tudo bem, vem aqui na primeira linha, escreve lá. Primeiro de outubro de 2020. Enter. O primeiro já calculou, tá? Quinta-feira, inclusive, ó lá. Eu vou pegar aquela cruzinha preta e vou arrastar até a linha 12, por exemplo. Olha lá. Ele já achou todas as datas, já achou o dia da semana. Deixa eu conferir aqui, eu tenho um calendário aqui. Cadê o calendário? Deixa eu ver o calendário aqui. Se tá certo, tá? Normalmente o Excel não erra, tá? É muito difícil o Excel errar. A primeira era uma quinta-feira, perfeito. Eu vou ler a última, né? Porque a última é 12. 12 é uma segunda-feira, perfeito. Se tá na sequência, lógico que tá certo lá embaixo, ó. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Perfeito. Ou seja, não importa a data que você colocar ali na primeira linha, você tem que arrastar até a quantidade de linha que você precisa, claro, né? E a fórmula do lado eu não mexi. Ele alterou para mim sozinho. Ele sabe que eu estou dizendo para ele que eu quero que ele calcule a nova data que eu coloquei. Detalhe, mais importante ainda, se você souber a sua data de nascimento, ou da sua mãe, do seu pai, do seu bisavô, do seu tataravô, você coloca aqui na coluna F, linha 1, e ele vai dizer qual o dia da semana que essa pessoa nasceu. Qualquer pessoa do passado, presente, até mesmo do futuro. Ela não nasceu ainda, mas se ela nascer em tal data, que dia da semana ela vai nascer? Entenderam? Passado, presente e futuro. Eu vou colocar minha data de nascimento aqui, não para assustar ninguém, né? Mas só para ver que ele vai calcular. Eu já sei que eu nasci num sábado, tá? Primeiro porque eu tenho a minha certidão. Tem até o batismo lá. Ó, eu nasci nessa data aí, 27/8/60. Do lado, que tá quinta, por enquanto, porque eu não dei o enter ainda, ele vai mudar para sábado. Vamos ver se é verdade. Sabadão, ó lá. Eu nasci num sabadão, né? E aí, pode ser qualquer data de aniversário. Portanto, essa fórmula que nós fizemos, a da coluna G, ela calcula a data, o dia da semana, melhor dizendo, de qualquer data que você pensar e imaginar, de qualquer pessoa que você pensar e imaginar. Estou dando um Ctrl Z aqui para voltar aquele 1 do 10, né? Entenderam? Então, se você souber dia, mês e ano que a pessoa nasceu, você pode com certeza afirmar para ela que ela nasceu em tal data. Com a exceção, se a pessoa nasceu numa data, mas foi registrada em outra, tá? É o caso da minha irmã mais nova. Ela nasceu 1º de abril e foi registrada 15 de abril. Tanto que ela comemora 2 datas de aniversário. Aí já não dá, o Excel não adivinha, né? Qual das 2 datas você está querendo? Ele vai fornecer as duas, né? Então, depende do que a pessoa considera, que tá na certidão de nascimento ou a data que ela nasceu de verdade, né? É vantagem que ela faz durante o aniversário, 2 presentes e tal, né? É uma vantagem. Muito bem, vamos lá. Falei que eu ia fazer na coluna H, hora. Vou pegar a hora de agora, tá? Deixa eu só dar um pulinho rapidinho ali para bater o cartão, porque eu bati o cartão errado, eu preciso bater o cartão novamente, tá? Só um pouquinho. Voltei. É que eu vim para a reunião e fiquei para dar aula, tá? Porque ficou em cima do horário. E aí eu fiquei por aqui mesmo. Também. Deixa eu ver. Eu falei de hora, né? Então vou aproveitar que eu falei da hora. 19 foi aí que eu lembrei. 19h39, tá? Eu pegando a hora do meu computador, mas pode ser qualquer hora, tá? Se você quiser um valor
um número redondo, tá? Eu vou pôr um número redondo para ficar mais fácil. 19 horas, 2 pontos, 00. Porque, por coincidência, eu peguei do PC ali, mas vou pegar uma hora redonda. Vou voltar nela e vou arrastar até a linha 12. Observe o que vai acontecer lá na sequência, tá? Olha lá, ele fez exatamente de hora em hora, né? Se você precisar colocar alguma coisa, você trabalha na área, sei lá, opa, peraí que eu, em vez de pegar tudo, depois só o 20 ali, deixa eu pôr todo mundo centralizado. Então, se você trabalhar numa área, por exemplo, de, sei lá, consultório, alguma coisa assim, medicina, alguma coisa que precisa comprovar o horário ali, né, de paciente por paciente que está chegando, se é uma empresa que precisa registrar ali no Excel, né, que hora a pessoa chegou, em vez de você ficar digitando, você põe ali, tá? Se for alguma coisa que tenha de hora em hora. Vamos imaginar, agora na coluna I, tá? Vamos imaginar que você precisa de meia e meia hora, porque é lá cada paciente, por exemplo, né, é atendido de meia e meia hora. Aí você vai registrar dois valores. Porque se você quer de hora em hora, ele já faz para você, certo? Mas eu preciso de meia e meia hora, por exemplo. Vale a mesma explicação se for 15 minutos, tá? Então, vou por ali, ó, 19 horas e redondo, no primeiro. Só que no segundo eu vou colocar 19 horas e 30 minutos. Legal? Se fosse de 15 em 15, você ia digitar 19 e 15, tá bom? Se fosse, sei lá, de 45 minutos, você põe 19. Aí o número que você achar ali, o primeiro, tá? Se for 8 horas da manhã, aí o próximo 8 e meia. Se for de 15 15 minutos, 8, 8 e 15. Aí você vai escolher ali o que você acha mais simpático. Selecionou os dois, porque eu digitei dois caras, e vou arrastar até a linha 12, né? Eu ia falar 15. Eu falei 15 minutos, eu ia falar 15. Olha lá. Ele fez de meia e meia hora, bonitinho, simpático, né? Então, depende do que você precisa ali no seu dia a dia, tá? Deixa eu apertar um pouquinho as colunas aqui e fica mais fácil de enxergar o que eu estou fazendo, tá? Assim, eu deixo tudo aqui que eu estou fazendo no mesmo espaço. Então, fornecendo um intervalo para ele, é o mesmo conceito lá do 1 e o 2, 0 e 2 ou 1 e 3, eu forneci aqui a diferença entre um e outro. Falei, ó, próximo é meia hora a mais, então ele vai fazendo de meia em meia hora, tá? Inclusive, olha lá, embaixo, ele pôs 23 e 30, meia-noite, meia-noite e 30. Né? Por exemplo, você tem que ir lá registrar alguma coisa de meia e meia hora na empresa, ou, sei lá, voo, sei lá, depende da área que você trabalha, né? Se é processo, se é atendimento de paciente, sei lá, é a área que você decidir, é o que você vai fazer, tá? Inclusive, eu expliquei isso aqui para uma pessoa que trabalha no Hospital Brasil, que foi minha aluna de VIP de Excel, e era uma das coisas que ela falou, preciso fazer lá uma planilha para o pessoal lá de controlar algumas coisas. Eu acho que era 15 minutos, se eu não me engano. Faz tempo isso, já tem uns pelo menos 8 anos atrás isso. E aí ela falou, perfeito, eu vou fazer isso aí todo dia na minha planilha, não preciso ficar digitando, né? Porque é perfeito. Muito bem. Agora, imagine que eu queira colocar o número 1 com aquela bolinha e fazer uma sequência de primeiro, segundo e vai por aí fora. Então, eu vou colocar o número 1, tá? Todo mundo pergunta aqui, ó, como que eu coloco aquela bolinha através do teclado? Tem duas formas de fazer isso. Eu vou ensinar as duas formas, tá? Eu vou arrastar, vou ensinar as duas formas. Como a informação é a mesma, eu vou explicar na mesma célula, tá? Se eu colocar o número 1 ali, depois eu quero aquela bolinha. O que que eu faço? Eu vou no teclado, aperto Alt GR, que fica do lado direito da barra de espaço, seguro ele, e aperto a bolinha, né, a tecla, que tem uma bolinha com risquinho. Fica ali perto do Enter, tá? Que também fica do lado direito. Ou logo após o C cedilha ali. Ele vai pôr a bolinha com risquinho, tá? Isso aí é primeiro, tá? Eu vou dar Enter, vou voltar nele e já vou arrastar para ver o que acontece. Em seguida eu mostro o outro modelito. Vamos ver o que, que vai acontecer. Ó, telinha 12. E ele fez lá, primeiro, segundo, terceiro, foi até o 12. Legal? Eu vou voltar um pouquinho no primeiro ali, só para mostrar o outro jeito de fazer a mesma coisa, tá? Não o cálculo, porque o cálculo é só arrastar. Estou me referindo à bolinha, tá? Vou apagar ali, né, só para mostrar. Eu apaguei, deixei o número 1. Vou usar o Alt agora da esquerda e não da direita. Ele é só Alt. Aí eu preciso da bolinha, tá? Eu, inclusive, vou testar a bolinha e o Azinho também. Já vou ensinar as duas coisas para vocês. Se eu apertar 166 e soltar, peraí que eu consegui fazer uma coisa errada aqui. Aí, pronto, agora vai. 166. E ele põe o Azinho, tá? Então, se for Alt da esquerda, mais 166, ele põe o Azinho com risquinho, tá? Mas eu vou fazer
Vou apagar ali, vou pôr agora a bolinha, com o mesmo Alt da esquerda. Alt 167. E solta o Alt e ele põe a bolinha. Legal? Então, assim, se você quiser a bolinha, você tem só a bolinha, né? Você tem duas formas de fazer isso. Alt GR e já vai direto na tecla que tem a tal da bolinha com risquinho embaixo. Beleza? E ele funciona para fazer cálculo. Se você quiser o Azinho, que eu vou fazer aqui do lado, tá? Vou fazer na outra célula agora. A, aliás, o 1, né? Melhor dizendo. Aí Alt GR e também tem uma tecla ali perto do Enter que tem o A com risquinho. Também vai direto, tá? Aí você escolhe. Ou você usa o Alt da esquerda e lá no bloco numérico, olha que ele está meio pensativo aqui, lá no bloco numérico você aperta 166, tá? No bloco numérico. Ah, professor, apertei o bloco numérico, não funcionou. Precisa ver se o bloco numérico está ligado, se a luzinha do non-look está ligada, tá? Quer ver, ó? Vou tirar uma fotinho lá. Deixa eu só ver se eu estou no grupo de vocês aqui. Não, não estava. Vou tirar uma fotinho do teu teclado. Deixa eu só puxar uns bagulho aqui que tá atrapalhando. Tem mais coisa para atrapalhar do que para ajudar. Deixa eu tirar uma fotinho do meu teclado. Cadê você, teclado? Ó, eu vou apontar aqui. É que tirar foto e apontar ao mesmo tempo não dá. Deixa eu pôr uma caneta aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr uma caneta para indicar para vocês qual é a tecla que tem que estar apertada para o non-look funcionar, tá? A luz verde que você vai enxergar na parte de cima da fotinha aí, tá? Eu pus a caneta mesmo, pus a ponta da caneta para você enxergar, porque se você segurar o teclado aí e bater a foto, não dá. Eu não tenho todas essas habilidades, prefiro calcular mesmo. Então, se esse botãozinho aí, num look estiver ligado, a luzinha vai estar acesa. Vou mandar uma segunda fotinho. Eu apertei o num look e agora eu desliguei o botão. O botão não, o num look, que na verdade desliga tudo. Legal. Então, se ele tiver nessa segunda fotinha que eu mandei agora, o bloco numérico não vai funcionar. Não vai adiantar você pôr um 66 nem um 67, tá? Tem que ser igual ao primeiro. A luzinha tem que estar ligada, a luzinha verde. Aí é o non-look que está ligado, ou seja, está valendo o bloco numérico, tá? Então, desligado não funciona. Ele vai funcionar as setas, mas não vai funcionar o non-look. Os números, 166 e 167, tá? Muito bem, eu vou dar um Enter aqui. Aproveitei que mandei a fotinho lá para vocês. E eu vou arrastar de novo agora, só que com primeira, para ver se ele faz a segunda, a terceira e vai por aí fora, tá? Vamos ver. Pegou a cruzinha preta, se o mouse deixar, e arrastei. Não fez, que legal, né? Não fez. Então você já descobriu aí que tem algumas coisas que não funcionam. O ABC, o AB, né, na verdade, não funciona. E esse primeira também não funciona. Ah, então eu vou ter que digitar na mão? Exatamente. Quando não funciona, manual. Tem mais coisa que não funciona. Vamos pôr mais um que não funciona. Beleza? Então, agora é séries dos que não funcionam. Tá? Vou colocar o... Vamos imaginar que agora está uns 27 graus. 27 graus é o 27 mesmo digitado, tá? Eu não sei se está 27, eu estou chutando, tá? Vou usar o Alt GR e vou usar agora aquela bolinha que não tem o risquinho, tá? Ali perto do Ctrl da direita, ou perto do Shift. Tá mais perto do Shift do que do Ctrl. Vou colocar a bolinha. Observe que essa bolinha é pequenininha e não tem o risquinho. Ou seja, eu estou falando de 27 graus. É diferente daquela que está na coluna J, que tem a bolinha e o risquinho. Deu Enter, voltei nela. Vou dar um centralizar, só para ficar bonitinho. E vou arrastar também com aquele mesmo conceito de cruzinha, né? Vamos ver. Não faz o cálculo também, professor. Então, a bolinha de grau, ela não funciona para fazer reprodução. Será que se eu colocar, então, aqui embaixo, 28, então é um conceitinho, tá? Estou apagando aqui. Tá? Usar conceito. Do mesmo jeito que eu vou tentar na letra A ali do lado também, na coluna K. Ó, eu digitei 27 graus e 28. Será que se eu selecionar esses dois, ele vai entender que o próximo é 29? Vamos ver. Não foi. Ele usou o mesmo conceito lá do AB. Ele repetiu 27, 28, 27, 28. Ou seja, grau você vai ter que digitar, tá? Vamos tentar aqui como eu pulei, né? O primeira, com a letrinha A, vou pôr o 2 aqui na linha de baixo. Para ver se ele reproduz quando eu seleciono o 2, tá? Então, eu selecionei o primeiro e o segundo, com o Azinho e o risquinho. Vou pegar naquela cruzinha preta e vou arrastar. Muito bem. Ele pôs lá 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ou seja, tanto a coluna KL, as duas colunas aqui, ó, K e L, por uma outra corzinha aqui só para identificar. Tá muito forte essa cor aí, vamos pôr mais clarinha aí.
e o AB, né, não aceita. Então, esse que eu coloquei a cor diferentona aí, uma cor diferente de cinza, tá? Eles não aceitam fazer a sequência mesmo digitando dois carinhas lá, dois itens. Inclusive, eles adotaram a mesma regra, né? Ficou AB, 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 o outro ficou 1, 2, 1, 2, e o outro ficou 27, 28, 27, 28. Então, eles usam o mesmo conceito, só conteúdo diferente, mas não faz sequência. Então, se você precisar esses que estão em laranja, você vai ter que digitar manualmente. Porque lá na programação é besteira mesmo, tá? Eu acredito até que nas versões novas eles vão acabar tirando, já que não funciona mesmo, né? Não funciona no sentido que você tem que ficar redigitando uma coisa. Então, você quer automatizar alguma coisa, tem que ir lá na automatização, né? Aí você fala assim, por que o abecedário não funciona? A resposta é simples. Os outros dois eu não sei por quê, a resposta, tá? O K e L eu não sei a resposta. Talvez por causa que é um símbolo ali, né? Seria uma resposta da coluna K e L, o primeiro e o grau. Agora, o abecedário é porque se você andar para a direita aqui, ó, quando acabar o abecedário, o que vai acontecer no Excel? Ó, vai acabar, ele não acaba, na verdade, ele vai para o AA, depois AB, AC, AD, ou seja, ele vai continuar voltando no abecedário. Então, o abecedário para a gente acaba na letra Z, mas para o Excel não acaba, ele continua. Mesmo porque só tem 16.384 colunas. Só isso, né? Básico. Então, para a gente acaba, para ele não acaba, então ele continua reproduzindo o abecedário. Aí você fala, mas ele poderia reproduzir até uma quantidade, né? Ou 16.384 linhas, por exemplo. Até poderia, mas acho que eles resolveram não colocar lá na programação, no Excel. Bom, eu salvei esse cara com Ctrl B. Alguém tem alguma sugestão? Se for o caso, eu desligo a gravação, depois eu gravo de novo. Aí vou ter dois vídeos, mas tudo bem. De coisas. Eu tenho uma coisa aqui que eu costumo passar, mas eu não uso muito, tá? Esse conceito na coluna M, eu vou colocar aqui, ó, na linha 1, é claro, né? Vou colocar a palavra Excel. Vou colocar a primeira versão, não a primeira, né? Uma das primeiras versões de Excel, não é a primeira, mas uma versão antiga aí, 2003. Não é a primeira, né? Mas é uma bem antiga, estamos falando de 17 anos. Se eu voltar nele e arrastar, olha o que acontece. Se o mouse deixar, né? Ele vai pôr uma sequência numérica. Então, o número ele consegue fazer, mas a palavra ele repete. Então, quando você pensar em palavra, para poder o Excel reproduzir para você, pouco provável que você vai conseguir que ele reproduza, altere a palavra. Por exemplo, ele não vai colocar PowerPoint, Word, sei lá, Publisher, lá, os programas, lá, Outlook, ele não vai colocar o nome dos outros programas, apesar que para ele, né, Microsoft, para a empresa Microsoft, existe uma sequência nesses programas. Mas para dentro do Excel, quando eu digito um texto ali com um número, com espaço, tá? Excel, espaço 2003. Ele cria uma sequência numérica. Então, se você precisar isso lá no dia a dia, né? Depois Excel só para ficar clássico, tá? Mas pode ser qualquer palavra ali com uma sequência numérica depois, com espaço entre elas, tá? Para ele reproduzir fazer o cálculo no número, mas não fazer o cálculo na palavra, tá? E esse caso eu também só selecionei digitei selecionei e arrastei. Então, se você tiver nome de pessoas, com certeza ele vai fazer uma outra coisa com o nome, tá? Que eu vou fazer na coluna N, tá? Coluna N aqui tem uma coisinha legal. Quer ver? Ó, vou aumentar a coluna N um pouquinho. Vou deixar a bordinha ali, mas não precisava, tá? Besteira. Podia não ter bordinha para fazer isso aqui, tá? Aliás, eu falei que ia tirar a grade, né? Então, vou lá no exibir, na palavra exibir lá em cima, tirar a ticagem do item chamado linhas de grade, e a grade desaparece. E aí fica a minha borda, tá? Ou seja, tudo saiu, né? Todas as grades saíram, ficaram só as minhas bordas. Eu vou usar um nome aqui, vou usar o meu nome, já que eu gosto bastante do meu nome. Escrevi Rafael. Logo abaixo eu quero escrever Roberto, por exemplo. Começa com a letra R. Só que ele acha que eu quero escrever Rafael. Se eu quiser Rafael, Enter. O próximo, Rodrigo. Começa com R. Ah, mas ele está oferecendo Rafael. Se eu quiser, Enter. Então, quando você quer o algo que ele está oferecendo, Enter. Quando é algo diferente, continue escrevendo. Rodrigo. Então, observe que ele vai te oferecendo alguma coisa. Pus Rodrigo. Agora eu vou pôr Rogério. Rogério. Ah, não, ele está fazendo Rodrigo. Por quê? Porque ele acha que você quer escrever Rodrigo. Tá? Se quer Rogério, continua escrevendo a palavra. Então, quando é igual, Enter. Quando é diferente, você altera a diferença. Quando tiver
uma letrinha de diferença, ele cai fora. Entenderam? Então essa é uma sacada. Vou escrever Rafael agora. Ele ofereceu lá, ó. É que eu fui um pouquinho mais rápido que ele, né? Mas ele ofereceu. Enter. Rafael. Ofereceu. Rodrigo. Ofereceu. Ou seja, ele vai começar a repetir os carinhas que você já tem naquela coluna. Da outra coluna ele repete lá na outra coluna, tá? Então isso também é uma espécie de autopreenchimento, só que meio forçando a amizadinha, tá? Legal? Então assim, eu vou usar um conceitinho agora bem simples. Ó, eu vou reproduzir aqui o Rodrigo para baixo, tá? Eu pus um monte de Rodrigo aqui, eu peguei aquela cruzinha preta e reproduzi Rodrigo, só para ficar cheio ali, tá? Na coluna O, linha 1, eu vou colocar o sobrenome do Rafael. O meu sobrenome é Santos. Só que Rafael e Santos, um é nome e outro é sobrenome. Tem um espaço entre essas duas coisas. O que eu vou fazer? Eu vou dar um espaço e depois escrever Santos. Ali mesmo, na coluna O, letra O, né? Linha 1. Espaço primeiro, Santos. Toma cuidado com o espaço no Excel, que espaço é caractere, tá? Numa fórmula ou numa programação, o espaço teria influência no resultado. O que eu vou fazer? Eu vou voltar no Santos e vou reproduzir Santos para todo mundo aqui, ó. É isso mesmo que eu queria. Todo mundo ficar Santos ali. Agora eu vou aumentar, olha, diminuir e aumentar a letra P. Eu falei I, mas enganei vocês, tá? Eu já estou na P e não acabei a explicação ainda, mas foi para enganar vocês. Bom, dá para fazer aí N coisas, tá? Precisa pensar na regra do jogo. O que eu quero fazer agora? Eu quero juntar. Agora eu vou fazer mais uma fórmula, tá? Depois eu ponho aquela cor cinza, porque onde eu ponho fórmula, eu ponho cinza, tá? Tudo bem que lá eu pus cinza para dizer que os dois estão conectados, os dois itens. Então, na verdade, se você já entender essa aula de hoje, com certeza você já vai sair disparado na frente do Ayrton Senna, porque não está mais vivo. Sei lá, esse Hamilton, o Hamilton, né? Porque na verdade em português é Hamilton. Então, o que eu vou escrever aqui, pessoal? Vou escrever uma função que vai pegar o nome do Rafael e vai juntar com o Santos. Como eu dei um espacinho aqui, ó, entre a linha aqui, né, e a palavra Santos, ele vai dar um espaço também. Igual, porque é uma função ou uma fórmula, eu quero concatenar. Ele já até ofereceu para mim ali, ó, concatenar. Eu vou dar 2 cliques para ele acabar de preencher. O que é concatenar, professor? Concatenar é somar duas palavras, ajuntar as duas palavras, né? O símbolo do concatenar no teclado, que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, é o E comercial, ou seja, Shift 7 é o E comercial. Você consegue concatenar também quando não tem a palavra concatenar usando o Shift 7, que é o E comercial, tá? Que não é o que eu estou fazendo. O que ele está falando? Ó, você vai concatenar dois textos, o texto 1 e o texto 2. Legal. Eu vou clicar no Rafael, que é o N1, né? Ele fala que tem um ponto e vírgula aqui, ó, para separar. Então eu vou pôr um ponto e vírgula e eu vou clicar no N2. Ele está me pedindo agora, ó, texto 2. N2 não, O2, falei errado, tá? N2 não existe porque seria Rafael de novo. É o O2. É O1, falei errado de novo. Então, vou reproduzir de novo o que eu falei, tá? O primeiro foi N1, ponto e vírgula, O1, beleza? Como eles são duas coisas diferentes, né? Duas células diferentes, ele colocou cor diferente. Porém, ele vai concatenar os dois, vai somar os dois. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Olha lá que legal. Rafael Santos. E aí, detalhe, eu vou pôr a bordinha lá para ele já arrastar com bordinha, né? Rodrigo, o nome é um pouquinho maior do que Rafael. Vou deixar um pouquinho menor ali. E vou arrastar para a linha de baixo, para as próximas linhas. Tem a linha 12, por exemplo. Então, quando é Rodrigo, ele põe Rodrigo Santos. Quando é Rafael, ele põe Rafael Santos. E eu poderia simplesmente, olha só, dá uma olhadinha que eu vou fazer agora. Não tem um monte de Rodrigo aqui no final, na coluna N. Eu vou escolher um Rodrigo qualquer aqui, qualquer um, tá? Porque aí tanto faz. E vou colocar Rogério. E a hora que eu der o Enter, veja o que vai acontecer na coluna P. Não sei se o Rogério tem acento, deve ter. Olha lá, eu não dei o Enter ainda, tá? Tá Rogério Santos. Lá na coluna P ainda tá Rodrigo Santos. Enter, e ele já mudou para Rogério Santos. Ou seja, se eu mudar a coluna N ou a coluna P, não importa o que eu mude, ele já altera, aliás, coluna N ou coluna O, ele já altera o P, porque o P é fórmula, eu não posso alterar, tá? Eu falei
Falei que fórmula não pode ser alterada. Eu vou até pôr a cor cinza aqui. Aquela cinza aqui, cinza escritório, foi essa cor que eu coloquei aquela hora? Vamos ver? Acho que foi um pouquinho mais claro. Deixa eu voltar lá. Um pouquinho a coisa mais clara, acho que foi o de cima aqui, ó. Mas é besteira porque é o conceito meu que eu uso aí, né? De posso centralizar, que não é uma boa ideia, porque os nomes têm tamanho diferente. Vou deixar para a esquerda mesmo. Bom, eu vou pegar o Santos agora, de um nome qualquer aqui. Deixa eu ver, vou escolher aleatório, vou escolher esse aqui, ó. Então, Rodrigo Souza. Vou alterar o Santos para Souza. Claro que quando eu der Enter, ele vai para Rodrigo Santos. Aliás, Souza. Santos já está, né? Opa, esqueci de dar o espaço. Esqueci de dar espaço. Dá o F2 para voltar lá, né? Então ele gruda, tá? E dá um espacinho e dá o Enter. Agora ele separa. Então observe que quando você tem a função concatenar, ele vai concatenar duas palavras ou mais, tá? Depende da quantidade de informação que você tem, tá? Bom, você acha que acabou? Não acabou. Eu falei letra I, mas cada vez que eu faço essa planilha aqui, eu chego, cada vez que eu faço em alguma turma, né? Eu vou aumentando a coluna aqui, tá? É que um dia eu quero chegar na letra Z. Não falta muito não, falta pouco. Em alguma turma eu vou conseguir chegar na letra Z. Muito bem, eu vou pegar essa data aqui, ó, que está no F1, e vou usá-la de novo para um outro conceito. Só que para ficar um pouquinho complicadinho, um pouquinho mais complicadinho, e não muito mais complicadinho, mas um pouquinho, eu vou fazer o seguinte, presta atenção, apesar que está sendo gravado, mas presta atenção no que eu vou fazer. Aqui na coluna H, eu tenho um horário. Eu quero colocar aqui exatamente, pegar esse horário e jogar para a direita, empurrar ele para a direita, ou seja, ele vai parar na coluna I, e todas as outras colunas vão trocar, não vai ter influência no resultado, não vai alterar, não vai bagunçar nada. Eu quero inserir uma coluna, na verdade eu vou inserir uma, duas, três colunas. Só que eu vou fazer uma por vez, tá? Depois eu faço a outra, pra você entender o processo. Eu vou ali na coluna H, vou clicar com o mouse, no H mesmo, tá? Mouse à direita no H, e aí tem algumas opções ali para mim, tá? Uma delas é inserir, então eu fui na letra mesmo, tá? Não na célula, letra H. Inserir. O que ele fez? Ele empurrou todo mundo para a direita, e antes eu tinha lá do outro lado informações que ia até a letra P, agora vai até a letra Q. E ele não bagunçou a minha fórmula, tá? A minha fórmula se adaptou, consertou. Agora dentro do concatenar lá tá O e P. Ele trocou simplesmente. O Excel é extremamente inteligente. É o cara mais inteligente que eu já vi, né? Até mais que eu. Não, não é tanto assim também. Muito bem, voltando lá. Ele já até pôs a cor cinza ali, porque eu peguei de um lugar que já tinha cor. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer mais uma forma. Então, na verdade, eu estou fazendo auto-preenchimento e no meio do caminho colocando algumas formulinhas aí para vocês aprenderem que dá para fazer umas coisas do arco da velha mesmo, né? Eu acho que fazer só a aulinha de Excel é pouco. Tem que fazer a aulinha de Excel com ênfase em estou entendendo e está difícil, mas estou entendendo. Muito bem, vamos lá na coluna H, linha 1. Eu quero que ele pegue a data que está na coluna F, linha 1, e me traga só o dia 1º. Depois eu vou fazer uma outra linha, uma outra coluna, melhor dizendo, e eu vou mandar ele trazer só o mês 10. Depois eu vou pedir para ele trazer uma outra coluna, o ano 2020. Só que depois eu vou lá alterar a data de todas as informações, para ver o que acontece aqui. Nesse pedaço que eu estou te mostrando aqui, eu poderia fazer o cálculo da idade de uma pessoa, tá? Não é o caso que eu estou fazendo. Estou preparando que se for o caso a gente faz a idade de uma pessoa. Só que vai faltar informação, porque para calcular a idade de uma pessoa eu preciso de mais informação. Muito bem, eu vou vir aqui e digitar igual. Deixa eu tirar essa cor aqui, fica mais fácil de enxergar. Depois eu ponho a cor, tá? Depois eu ponho a corzinha. Vamos lá tirar, pois sem preenchimento. Depois eu ponho a cor, fica mais fácil. Olha lá, igual. Eu não quero calcular o dia, então eu vou escrever dia, a função dia. Então, basicamente, aquilo que você quer calcular é o nome que você vai colocar. Quero calcular o dia de que data? Desse data aqui, ó, F1. Então, eu vou lá dentro do parênteses, não precisa digitar data, tá? Pode também fazer esse tipo de coisa, mas na minha opinião é besteira. Colocar a data dentro do parênteses. Eu vou colocar o F1 dentro do parênteses. Por quê? Porque lá já tem uma data. Ele vai calcular o dia daquela data. Ele vai ter que trazer 01 aqui quando eu der Enter. Ah, não pôs 0. Tudo bem, não se preocupe que tem um jeitinho de colocar o tal do 0 aqui, que eu vou explicar na sequência, tá? Então eu vou arrastar e ele vai pôr de 1 a 12, tá? Porque
agora nesse momento eu tenho dia 1º lá, dia 2 vai por aí fora. Quando eu alterar a data aqui, do dia, melhor dizendo, né? Ele vai já alterar aqui para mim, automaticamente. Eu vou fazer só um testezinho ali, tá? Vou colocar ali 11, no primeirão, tá? 11. Olha lá, o primeiro ele já consertou, ele trouxe 11 para mim. É claro que eu não arrastei. Se eu arrastar agora, ó, se eu voltar aqui, ele já pôs domingo, inclusive. 11/10 deve ser um domingo. Vou olhar depois lá no calendário. Vou arrastar até a linha 12. Ele trocou o dia da semana e já trocou os números. Olha que inteligentíssimo esse cara. Claro que eu vou voltar lá para o dia 1º para ele trazer dia 1º aqui e acertar as datas aqui, porque eu preciso explicar aquela outra parte. Ctrl Z e Ctrl Z. Aí eu dei dois Ctrl Z para voltar o lance de não ter aparecido o 01 aqui, tá? Até o 9 aqui poderia ter o 09, já que lá na data tem o 0 antes do número. Mas data é data, número é número, tá? Uma dica importante, extremamente importante, tá? E depois a gente vai inserir as outras duas colunas e fazer lá o mês e o ano. E aí eu vou adaptar, alterar alguma coisa para você entender também. Se eu digitei números inteiros, mas eu quero um 0 à esquerda, que o pessoal fala que não vale nada, eu preciso criar esse procedimento. Não é automático, tá? Automaticamente ele colocou lá na parte. Eu estou no número 1 aqui, ó, tá? Estou no número 1 e ele vai possivelmente fazer o que eu pedi, tá? Eu já deixo preparado. Apesar de que só do 1 até o 9 eu teria problema, tá? Do 0 à esquerda. Porque depois disso começa a aparecer o número 1, o número 2, o número 3, aí já começa a aumentar o número. Então eu só tenho esse problema aqui, ó, nessa área aqui, ó. Eu preciso consertar para essa área. Porém, pode ser que um dia eu coloque uma data aqui no começo, que acaba empurrando um número 9 e 10 aqui para baixo. Ó. 9 e 10 não, né? 7, 8 e 9. Então eu já vou deixar esse cara aqui também preparado. Então ele vai já programar as 12 linhas. Então não faça só o pedaço que você está enxergando nesse momento. Porque de repente alguém altera a data aqui, ó. E aí, de repente, essa informação está um pouquinho mais para baixo. E aí é melhor programar. Observe que lá na parte de cima, onde eu estou pondo a minha bolinha, lá em cima, tá? Esquece essa parte colorida que apareceu embaixo. Lá na parte de cima tá aparecendo um carinha chamado geral. Porque é número, tá? Então eu vou clicar aqui no geral. Aí eu posso trocar para número mesmo, né? Moeda, contábil, data, sei lá. Você pode escolher. Mas eu não quero nenhum desses, tá? Eu quero o que tá lá embaixo, o último. Mais formatos de números. É aqui nessa tela que vai abrir que eu tenho um carinha chamado personalizado. É o último cara da minha lista aqui, ó. Então, todos eles que estão lá são os normais, vamos dizer assim, né? Todos os caras que estão aqui na lista. O último é personalizado. Personalizar nada mais é do que criar um carinha, criar um item. Se você achar um cara aqui que tenha dois números aqui, 2 dígitos, legal. No nosso caso geral, é um dígito só, quando é o número 1 até o 9. No 10 é lógico, é 2 dígitos. Vamos descer um pouquinho aqui e ver se tem algum cara que atende a nossa necessidade, na setinha, tá? Vale para hora, vale para várias coisas. Pode personalizar qualquer coisa, qualquer item. Então, observe que não tem nenhum cara assim simpático, né? A gente vai ter que criar esse cara. Como criar? Já explico na sequência. Ó, não tem nada ali que ajude a gente. Quando não tem nada, sabe o que você faz? Tá vendo que tem uma palavra geral embaixo da palavra tipo? Tem uma palavra geral. Você vai vir aqui apagar essa palavra, simplesmente deletar ela e colocar 2 números 9, por exemplo. Deixa eu testar com 2 0 aqui. Legal, 0 é melhor. Às vezes 9 funciona, depende da versão do Excel, tá? 9900, 2 porque eu quero 2, tá? Se você quiser 3, coloca 3. Se quiser 4, coloca 4. É a quantidade de zeros que você colocar. Estou falando dessa turminha que está selecionada, né? A quantidade de zero que você colocar é o 0 à esquerda que vai aparecer. Você fala, mas tem 4 zeros. É que um deles é um número 1 já, né? Então eu estou colocando, ó, eu vou tirar 1, que ficou 3, lá ficou 2 0, porque 1 é o número 1. Quero só um, eu deixo 2 aqui embaixo. Eu crio um cara novo. Quando eu crio um cara novo, o que eu tenho que fazer? Deixa eu ver, vou dar um tab aqui, só para ele entender que eu já preenchi, tá? Eu não cliquei no geral, tá? Eu só dei um tab para ele pular, para ele entender que eu criei um cara novo aqui, ó. Vou dar OK, e aí pronto, lá apareceu 01, 02, 3 até 9. Então, você cria a formatação de quando você precisa de algo mais simpático, entendeu?
Tranquilo? No mês não vai acontecer esse problema e no ano também não vai acontecer. Aliás, no ano pode até acontecer de você não quer 2020, você quer só 20, né? Aí você formata para 2 em vez de 4. Só que lá é letra, tá? A gente vai fazer também. Já que eu peguei aí firme nessa parte de formatação condicional, vamos em frente mesmo. Ó, eu vou pôr a corzinha lá, agora sim, vou pôr a corzinha, tá? Aquele cinzinha. E já vou abrir uma nova coluna. Agora eu vou usar a coluna I para empurrar todo mundo para a direita. Mouse à direita, inserir. Abrir um buraco aqui. Como eu pus cor na de lado, ele já põe a cor no lado de cá. Eu vou apagar a cor aqui, fica mais fácil de enxergar. Depois eu ponho a corzinha de novo, tá? Então, sem preenchimento, ela volta a ficar cinza. E é importante você entender que ele está empurrando aquelas outras coisas para a direita lá, ó. Concatenar agora está na letra R. E o concatenar ele adaptou agora para P e Q. Ele vai acertando as fórmulas que você já fez no meio do caminho. Isso é muito show de bola, na minha opinião. Top dos top, né? Ó, então, vamos lá. Agora eu quero que ele calcule o mês para mim. Como eu estou com a planilha aqui com o mês 10 digitado, ele vai trazer 10 para todas as linhas, é claro. Então, igual mês, função mês, de que data? Do F1. Fecha parênteses e Enter. Já antecipei que seria 10, né? Então já trouxe 10. Vou colocar a corzinha e depois eu arrasto, porque e aí já leva a cor, já leva a borda, já leva tudo. Pode ser também. Corzinha preta e arrastei. Pronto. 10 para todo mundo. Então eu falei para ele assim: me calcule só o mês do ano, ou melhor, da data lá, primeiro do 10 de 2010. 2020, aliás. 2010 ficou por minha conta. Estou voltando no passado, aí 10 anos. Seria bom, né? Voltar 10 anos no passado, tal, né? Acertava algumas coisas e depois voltar para cá. Não dá. Muito bem. Vou trocar a data ali. Né? Vou pôr uma data de hoje, por exemplo, tá? Para ver ele trocar todas as coisas ao mesmo tempo, tá? Ele vai trocar a coluna, eu vou trocar a coluna F, ele vai trocar o G, vai trocar H e o I, mas ainda tem um ano para a gente fazer lá, tá? 16 no 11 de 2020. Logo de cara ele já muda para segunda, já mudou lá para 16 do 11, olha que legal. Arrastei, né, até a linha 12. Ele já trocou o mês, a data, melhor dizendo, né, o dia da semana, o dia e o mês. Perfeito. Bom, é claro que você entendeu que agora eu vou fazer o ano. E depois, se sobrar um espacinho aí, a gente vai calcular. O problema é que não tem idade de ninguém aqui, né? Não tem vou calcular a idade de quem nasceu hoje, por exemplo, tá? Não, quem nasceu hoje não dá, né? Porque quem nasceu hoje não tem nenhum ano. Vamos colocar depois uma data mais antiga aí, né? Um conceito mais antigo ali, na data. Assim a gente vê ele trocando a data. A gente põe aí 2001, sei lá, põe uma data ali na linha aqui, no F, tá? Depois que eu fizer o ano, tá? Então vou lá na coluna J, mouse à direita e inserir. Como é que eu vou pegar? Olha, ele já pôs a cor também. Como eu vou colocar a Ana aqui, eu vou deixar um pouquinho maior, tirar a cor. Sem preenchimento, vocês ficam vendo ali como que faz o sem preenchimento, né? Muito bem. E lá ele está empurrando a coluna também, né? Tudo para. Então o Excel ele já vai adaptando todas as coisas. Bom, vocês já entenderam que eu vou pôr sinal de igual, porque é uma função. Eu quero calcular o ano. Então vamos lá. Ano. O próprio nome do que você está querendo calcular, tá? De que data? F1. 2020. Vou pôr a corzinha. E já arrasto ela com cor, tá? Eu costumo usar sempre o fundo cinza quando eu ponho o cálculo, quando eu ponho fórmula, melhor dizendo, né? Quando é digitado ou auto-preenchimento eu não ponho, tá? Bom, e aí você percebeu que ele calculou somente o 2020. Então, se eu te olhar para esses três caras aqui, ó, H e J, que inclusive é o nome de um programa de digitação, HJ, na verdade, mas eu acrescentei o I aqui porque tem três coisas. Essas três datas aqui, ó, estão separadas por dia, mês e ano. Lá não, elas estão emendadas. Se eu começar a comparar essas duas coisas, esses dois itens de forma diferente, ele não vai ter comparação, tá? Porque não tem como você comparar dia 16 com a data completa, ou dia 11 com uma data completa, dia não, mês, né? Mês 11 com a data completa, o ano 2020. Então eu preciso ter essa informação de quem nasceu num determinado ano, tá? Então eu vou colocar em outro lugar, outra parte da coluna aqui. Vamos ver que coluna aqui a gente consegue fazer isso. Deixa eu fazer o seguinte.
Porque vai ficar meio estranho, né? Vou calcular a idade de quem nasceu hoje, né? Se nasceu hoje, ele tem horas. Então, eu vou pegar uma data mais antiga aqui, ó. Eu vou colocar 2001, vai. 16/11/2001. E ele já calculou lá, 16/11/2001, certo? Ah, deixa eu arrastar para os outros, né? Vai ficar todo mundo 2001 ali. Opa, querendo fugir. Tá querendo fugir. Olha lá, ele calculou todo mundo. Agora eu vou procurar uma coluna lá para a direita, né? Eu posso ver quem é o sujeito que eu quero calcular a idade, tá? Claro que eu vou fazer o meu nome ali, mas não sou eu que assino essa data, né? Infelizmente. Então, eu vou colocar... Ó, presta atenção que eu vou fazer aqui, tá? Agora eu vou fazer uma gambi da gambi, tá? Eu vou só usar a primeira linha agora para fazer o cálculo da idade de alguém, tá? Deixa eu só dar uma... Eu vou fazer uma gambi aqui, tá? Pequenininha. Vou lá na linha 1, presta atenção no que eu vou fazer agora. Lá na linha 1, lado esquerdo, vou clicar com o lado direito do mouse em cima da linha 1, e ele vai selecionar a linha 1 inteira, né? As 16 mil e poucas colunas lá, e eu vou clicar no inserir. O que ele fez? Ele empurrou todo mundo para baixo. Então, se a gente olhar agora lá na nossa planilha, vou baixar um pouquinho o zoom aqui, tá? Ela tá um pouquinho exagerada aí. Só para você enxergar um pouquinho melhor. Deixa eu ver se eu consigo pôr todas as coisas aqui no mesmo espaço. Acho que deu. Ó, então, eu criei uma linha mais aqui. O que ele fez? Ele empurrou para a linha 13, manteve os cálculos, manteve a data, manteve o concatenar, manteve tudo. Então, quando eu insiro uma linha nova, para, por exemplo, pôr um título aqui, né? Ele entende que tudo bem, né? O que eu vou fazer aqui, ó? Não tem problema nenhum, tá? Eu vou... Deixa eu puxar um pouquinho mais para a direita aqui. Eu vou escolher aqui em cima 3 colunas de mesma linha, claro, né? Para digitar uma data, tá? Não, peraí, vou fazer melhor. Vou fazer aqui, ó. Pronto. Vou pôr assim, ó. Ano atual. Ano não. Dia atual, né? Ano é bom, né? Dia atual. E é claro que vai ser uma fórmula, né? Agora na coluna U, aqui, eu vou calcular a data o dia de hoje. Calcular, tá? Presta atenção que eu vou fazer. Aqui foi só uma palavra, né? Que eu vou destacar em vermelhinho ali para chamar a sua atenção. E aqui eu vou calcular a data de hoje. Você já vai entender já o porquê que eu vou fazer isso, tá? Deixa eu só confirmar uma coisa aqui, se eu não fiz nada errado, né? Legal, tá certinho. Ó, então eu vou colocar aqui, ó. A função que eu vou digitar será igual hoje, abre e fecha o parênteses. Eu não vou digitar nada dentro do parênteses. O que ele vai fazer? Ele vai lá no computador, lá na parte de baixo, lá onde está a bandejinha, bandeja onde tem a data e hora aqui, ele vai verificar que data que está aqui e vai colocar aqui dentro para mim. Ó. Quando der Enter. Perfeito, ele colocou lá dia 16/11. Por isso que eu alterei aquela data lá do outro lado, tá? Eu alterei porque eu quero que ele... Se eu abrir essa planilha na aula que vem, que vai ser dia 23, ele já vai colocar 23/11/2020 aqui. Ele já coloca automático. Por que eu fiz isso? Porque eu quero agora calcular, separar essa data aqui em dia, mês e ano. É a mesma fórmula que eu estava fazendo lá. Por que não faz lá na coluna H e J? Porque eu vou fazer um cálculo, eu quero saber quantos anos o Rafael tem, de acordo com a data que ele nasceu, tá? De acordo com o dia, mês e ano. E eu quero também, quero saber logo em seguida, se ele está ou não fazendo aniversário. Aqui, ó. Eu forcei um pouquinho a amizade aí, mas é para vocês entenderem, tá? E é lógico que eu vou fazer uma forma e depois reproduzir para os outros. Muito bem, eu preciso separar, então, eu vou escolher aqui, deixa eu ver, vou escolher P, Q e R, para poder fazer o cálculo, tá? Eu vou até pôr uma corzinha cinza aqui, porque vai ser cálculo, né? Então, aqui vai ser o dia 16, aqui vai ser 11, aqui vai ser 2020. É o mesmo cálculo, a diferença que eu estou fazendo agora para efeito da data automática, tá? Então, ó, igual, eu preciso do dia, então, ó, dia, de que data? Agora da data de agora, de hoje. Fecha o parênteses, Enter. Perfeito, ela achou dia 16. Você vai entender já quando eu começar a fazer os próximos, tá? Vou calcular agora um mês.
mês, de que data? Daquela que está lá, do lado direito. Eu já vejo que foi que apitou na minha orelha aqui. E o último aqui, ano, de que data? Daquela lá. Eu já volto ali, mas primeiro eu vou ver que foi que apitou lá do outro lado. Onde que está? Tá aqui. Alguém caiu. Alguém caiu. Ó, tô voltando lá. Então, ó, aqui, essa data corresponde exatamente a essa data, só que separado. Eu vou até pôr em vermelhinho aqui, a fonte, né? E vou pôr um negrito aqui, ó. Então, ó, aqui eu tô pegando a data do PC, que pegou lá da bandeja, né? Então, no 11, na coluna, 11 não, na linha 1 da coluna U, eu tô pegando a data do PC. Então, amanhã, ou depois, ou segunda-feira que vem, se eu abrir o Excel nessa planilha, a gente pode forçar a amizade no primeiro minuto da aula, eu abro a planilha, ele vai estar colocando 23 do 11 aqui em cima. O que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai pôr 23 no P, 11 no Q e 2020 no R. E ele vai calcular a idade dessas pessoas, tá? Ele vai calcular um pouquinho errado aí, você vai descobrir, mas é quase nada de erro. O que eu preciso fazer? Verificar duas datas. Ó, presta atenção que eu vou usar dois conceitos aí diferentes, tá? Por isso que eu pus vermelho para você entender de onde eu estou buscando as informações, tá? Muito bem, eu quero aqui fazer um cálculo simples, por enquanto. Estou na coluna T, vou calcular a idade do meu sujeito. Para calcular a idade de alguém, eu pego a data que é atual, ou seja, a maior data, né, que é a data atual, e busco lá, vou subtrair a data antiga. Só que a data antiga eu tenho lá na F1, é isso que eu vou pegar lá. Ó, igual eu já tinha colocado, aqui no de cima, né? U1, coluna U, linha 1. Vou subtrair a data lá do coluna F. É isso? É isso mesmo. Então, o primeiro cara, ele tem 6.940 anos. Não, é isso. É por isso que eu falei que no começo ele faz errado, tá? Ele não está errado, ele tá faltando mais coisa. Então, se eu pegar a data de cima aqui, ó, se eu pegar essa data, se eu pegar a data atual, que é hoje, subtrair da data de nascimento do Rafael, da minha planilha aí, né, que é 16 de 11 de 2001, estamos falando aí de 19 anos, né, acho que se eu não me engano é isso, só que ele está dando 6.000 e, quanto que deu lá? 6.940. O que ele calculou, na verdade? Quantos dias tem desde o dia que esse sujeito nasceu até hoje? O que eu preciso fazer? Dar um F2 e perceber aqui que ele está fazendo uma subtração. Apertei F2 para voltar à fórmula, tá? Vou abrir um parênteses. Agora eu vou precisar de parênteses, porque eu vou fazer algo fora do parênteses. Então, o conceito de usar o parênteses, pessoal, é quando você põe parênteses, ele resolve o que está dentro do parênteses primeiro. Se eu dar um Enter aqui, o efeito é zero, né? Porque ele vai fazer a mesma coisa, não tem nada fora do parênteses por enquanto. O que eu preciso fazer? Pedir para ele aqui, ó. Dividir a barrinha por 365. 365, a barrinha é o dividir. 365 é o que tem em um ano normal. Mas existe anos bissextos. Eu não estou calculando o ano bissexto, tá? Eu só quero saber quantos anos ele tem. Ou ainda, quero transformar o tempo de idade dele, que foi os 6.900 e pouco lá, que são quantidade de dias, em quantos anos dá isso, tá? Enter. Legal. Deu um número quebradão aqui, ó. Quando dá número quebradão assim, bem quebradão, aliás, eu venho aqui em cima, procuro um botão e chama diminuir casas decimais. Eu vou encostar o mouse ali para ver se ele dá o nome. Olha lá. Diminuir casas decimais. Ele está em cima da opção número aqui, ó. Vou diminuir até ele virar possivelmente 19, tá? Vamos ver. Ó, vou até deixar o zerinho ali para te explicar uma outra coisinha daqui a pouco. Vou pegar esse cara aqui e arrastar para os outros caras. Vai dar erro. Perfeito. Já sabia que ia dar erro, né? Tem gente aqui que tem 102 anos. Opa, só que negativo. Aí não dá, né? 119 anos negativo não dá. Fácil. Você vai descobrir que tem um errinho aí, banalzinho. O erro banal é que eu vou pegar uma célula qualquer, vou escolher um qualquer aqui, tá? Vou escolher do Rodrigo Souza aqui, vou dar 2 cliques. Olha o que ele fez.
ele pegou a idade do nada aqui, ó, pegou a idade do vazio, subtraiu a data de nascimento do Rodrigo, que é, qual que é a data lá? 22/11/2001. Mas ele pegou o vazio. O vazio para ele é uma data, sei lá, que não existe. O que eu fiz? Eu cometi um erro ali na primeira célula, na primeira fórmula, aliás. Eu vou voltar lá então, o 19, que foi o único que ele calculou certo. O primeiro ele calcula certo, tá? Os outros ele não consegue. O que eu cometi erro? Eu apertei F2 para ela voltar, 365, beleza, não é o problema. O F2 também não é o problema, porque eu estou na linha 2. Ó, estou na linha 2 e peguei lá a data de nascimento do primeiro cara, da linha 2. Mas eu tenho que, a letra U, linha 1, eu tenho que fixar essa célula, porque ele não pode sair daqui, ó. A data está fixa, é a data de hoje. O que eu faço? Eu clico aqui no U1, né, na linha 1, e aperto a tecla F4. Quando eu apertar F4, ela vai ficar meio esquisita ali, porque ela jogou um pouco para a direita. Deixa eu só dar um Enter e mostrar de novo para vocês ali. Não tem jeito, ele está jogando para a direita. Deixa eu ver se eu consigo andar com a célula aqui para você enxergar um pouquinho mais para cá. Não teve jeito. Ele está meio revoltado. Tá jogando para lá, para cá. Deixa eu ver se eu aumentar um pouquinho a coluna, ele fica menos revoltado. Pronto, ficou menos revoltado. Então, quando eu coloquei ali, ó, o cifrão, eu apertei F4, tá? Para ele colocar o cifrão antes do U e antes do 1. Eu falei para ele, ó, não saia daqui, fique preso, fique fixo. O F2 não, deixei solto, o 3005 eu digitei. Então, né, o Enter e voltar. Esse cara aqui. Agora sim, todo mundo tem 19 anos. Aí você fala assim, mas tem um cara que nasceu ali, deixa eu ver a data. Tem um cara que nasceu dia 27. Dia 27 nem chegou ainda. Mas eu estou calculando o ano. Eu não estou calculando o mês, porque é 365. Então vai ter uma diferença aí de mínima de 30 dias, né? Não vai chegar nem 30 dias, melhor dizendo, por causa do bissexto, o ano que é 366, tá? Então não vai dar diferença de um ano de idade. Pode ver que ele zerou a casa decimal para todos os casos aqui. Então, neste ano, ou ainda nesse mês, todos esses caras estão fazendo aniversário, porém o único que está fazendo aniversário é o Rafael, primeira linha, ou linha 2. Então o que eu vou fazer? Vou apertar a coluna aqui. Estou tentando ser o menos técnico possível, tá? Dessa parte aí. Mas é técnico do mesmo jeito. Vou pôr uma bordinha, vou pôr uma corzinha e vou partir aqui para descobrir quem é o cara que está fazendo aniversário hoje. Presta atenção nessa formulinha que eu vou fazer, a próxima aqui, tá? Não é difícil não, mas presta atenção. Então, todos têm 19, mas quem é o sujeito que está fazendo aniversário? Possivelmente só o cara da primeira linha. Claro que eu vou fazer um SE, né? Possivelmente. Por quê? Porque eu quero que ele me dê a resposta, que o sujeito da primeira linha está fazendo aniversário, mas os outros não. Aí amanhã o outro está fazendo, o primeiro não. E vai assim por diante. Se eu abrir essa planilha lá no dia 23, quem é da dia 23? Só o cara que nasceu dia 23/11 que vai estar dizendo que ele faz aniversário. Por quê? Porque vai ser dia 23/11. Aí ele vai estar fazendo aniversário. Então, se eu abrir essa planilha lá na aula que vem, a linha 9 vai estar, sei lá, feliz aniversário, que eu digitar ali na fórmula, tá? O aniversariante do mês, sei lá, alguma coisa assim. Bom, presta atenção lá. SE. SE é a função que a gente usa para possivelmente comparar uma ou mais coisas. Só que se eu usar um SE, simplesmente só SE, ele compara uma única coisa e já me dá, possivelmente me dá a resposta verdadeira ou falso. Então o SE básico é aquele que faz uma comparação ou uma condição que seja, ou um teste lógico que o Excel fala, e ele vai me dar uma resposta verdadeira ou outra falsa. Ele não vai conseguir comparar duas coisas ao mesmo tempo. E eu preciso comparar duas. Eu preciso comparar a data e o mês, tá? Então, deixa eu só melhorar um pouquinho. Opa! Deixa eu melhorar um pouquinho ali, antes de começar a fazer a fórmula. Então, aqui eu tenho dia, só para melhorar um pouquinho, tá? Peraí, que eu fiz errado ali. Mês. Não precisava disso não, mas só para ficar um pouco mais fácil de entender, tá? Eu pus ali uma legendinha, só para ficar um pouquinho mais fácil. E eu tenho aqui também
não dá para pôr legenda, né? Porque eu pus meio complicado ali a data aqui em cima, tá? Então, parte do princípio que aqui também é dia, mês e ano, tá? E aqui essa coluna também são dia, mês e ano. Legal, só para ficar um pouquinho mais fácil de eu enxergar o que eu vou fazer agora. Então, eu vou fazer uma função SE, mas eu vou colocar a função E dentro. Por quê, professor? Porque o E, ele vai verificar mais do que um item. O SE só verifica um. O E verifica mais do que um. Só que a grande sacada é, precisa ser duas verdades para ser verdade. Duas coisas que são verdades para ser verdade. Duas coisas falsas para ser falso. Ou pelo menos um falso no meio do caminho para que seja falso. Tá? Depois eu ponho essa regrinha ali na parte de baixo, para você entender. O que eu vou falar para ele aqui? Ó? Presta atenção um pouquinho. Né? Eu vou clicar nesse 16 que está na linha 1 e observando que ele está na linha 1 e não está na linha 2. Então, esse cara que está na linha 1, eu vou ter que deixar fixo. Então, vou apertar F4. A minha fórmula está atrapalhando aqui de enxergar, mas daqui a pouco você vai enxergar ela ali. Olha lá, agora deu para enxergar. Então, eu cliquei lá no P, linha 1, que é o 16, e apertei o F4, para ver se, falando para ele, ó, não saia da linha 1. Foi o mesmo conceito que eu usei ali na outra formulinha da data, tá? Da idade, aliás, né? Bom, muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou perguntar para ele se isto aqui que está na letra P, linha 1, é igual à data que está no H, o dia, né, que está no H2. O H2 eu deixo solto, não ponho o F4, por quê? Porque o cara de baixo é 17, o 18, 19, e aí ele vai ter que olhar individual. Então, eu dei a primeira lógica para ele, agora eu vou dar a segunda lógica. Então, quando eu uso o SE com E, eu consigo pôr mais do que uma lógica. Então, se eu precisar um dia comparar duas coisas diferentes, mas que tenha essas duas coisas em outro lugar, né? Lógico, senão eu não consigo comparar. Por isso que eu estou usando a linha 1 e linha 2, e o que está na 1 eu tenho que fixar, o que está na 2 não precisa. Depende do conceito da tua planilha. Bom, muito bem, agora eu vou clicar no 11, que está aqui na linha 1. Claro que eu vou fixar, né? F4. Aqui, então, esse o finalzinho é mais para vocês entenderem aí como, por que eu tenho que fixar, por que eu não tenho que fixar. Se eu estivesse fazendo uma única linha, não precisaria fixar, tá? Mas como eu vou reproduzir para os outros carinhas das outras linhas, tá? Para o Rodrigo, para o Rogério, vai por aí fora, aí eu preciso fixar, tá? Ou ainda, guarda na memória. Quando você está usando uma linha 2, mas está buscando informação de uma outra linha que não seja a 2, da linha 3, da linha 1, da linha 10, se ela está buscando de qualquer linha que não seja a linha que você está trabalhando, fixa, tá? Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes. Muito bem, eu cliquei aqui no 11, né? Fixei, coloquei o sinal de igual e vou clicar nesse 11. Legal? Então eu já dei as duas regras para ele. Não preciso fazer para o ano, porque quem está fazendo aniversário não interessa o ano. O ano é para saber a idade. Legal? Foi o que eu já fiz, na coluna do lado. Legal? Aí que vem as encrencas agora, tá? Vou colocar um ponto e vírgula, ou não, deixa eu confirmar aqui. Ó, se eu colocar um ponto e vírgula, ele está achando que eu quero pôr mais uma regra, porque cada ponto e vírgula uma quantidade de regra. Então, não é ponto e vírgula. É bom você testar quando você estiver fazendo, né? Pôr um ponto e vírgula para ver o que ele te oferece na parte de baixo. Então, quando eu pus o ponto e vírgula, ele falou assim: ah, você vai para a lógica 3. Não, não vou para a lógica 3. Eu vou começar a dizer para ele dar a resposta. Então, fecha o parênteses. Aí, quando eu fechei o parênteses, olha só que sacada, que aqui não vai dar para aumentar o zoom, tá? Depois eu volto do F2 e aumento o zoom. Na hora que eu fechei o parênteses, ele voltou aqui dizendo que tudo isso que eu coloquei é o tal do teste lógico. Ele voltou para o SE normal. Então eu estava fazendo, na verdade, eu estava fazendo a parte do E. Agora eu vou fazer o SE. Ah, mas eu comecei com o SE. Eu sei, é que eu embuti o E dentro do SE. Eu sei que é um pouquinho ilógico, mas é isso aí. Apesar de ser um teste lógico, é ilógico entender isso. Então eu vou pôr um ponto e vírgula para ele pular para verdade. Então ponto e vírgula é um separador. Ele pulou para a verdade, ele quer saber assim, qual que é a verdade de tudo isso? Se tudo isso for igual, o que esse cara, o que está acontecendo com esse cara? Legal. Se for verdade, né, 16 do 11 é igual a 16 do 11, esse sujeito aí, o Rafael, está fazendo aniversário. Então, feliz aniversário dentro das aspas ali, né? Dentro das aspas eu coloquei lá, feliz aniversário. Fechei as aspas, ponto e vírgula. Ah, mas se não for igual, o que a gente vai colocar? Deixa eu ver. Vou pôr uma frase simpática, mas porque no outro dia ele vai receber o feliz aniversário e o outro vai receber a frase simpática. Vamos dizer assim, é, aguarde. Guarde sua data, alguma coisa assim, né?
Aguarde seu dia. Ah, tô viajando na maionese aí. As aspas, abri as aspas. Quantos parênteses? Um, ficou preto, perfeito, porque o de dentro já estava vermelho e já acabou. Vou dar Enter. Feliz aniversário. Muito bem, garotão. Você está fazendo aniversário hoje, na verdade, porque eu não nasci nessa data, muito menos 2001. Vou arrastar para os outros e é claro que os outros vão receber aquela outra mensagem. Aguarde seu dia. Perfeito, mais do que perfeito. Vamos colocar a corzinha ali e vamos voltar lá para vocês entenderem um pouquinho melhor. Olha lá. Deixa eu esticar mais aqui para entender, fica dar uma esticadinha melhor, né? Esse aqui já peguei um pouquinho pesado, tá? Pouquinha coisa, na verdade, tá? Não sei se o fundo cinza ali atrapalha ou ajuda. Se for o caso, eu dou um ESC ali, tiro o fundo. Às vezes atrapalha um pouquinho de enxergar as coisas, né? Apertar o F2 ali para editar, acho que é melhor, sem o fundo é melhor. Então, simplesmente eu falei para ele assim, ó, vê o que está na letra P, linha 1, fixo, verifica se isso é igual ao que está no H2, na coluna H, linha 2. Não fixo, porque o outro sujeito é H3, o outro é H4, vai por aí fora. Aí eu falei para ele, 16 é igual a 16? Sim. No outro eu falei assim, 11 é igual a 11, que é o Q1 igual ao I2. Deixa eu ver se é I mesmo que eu estou em dúvida aqui. Se é um L minúsculo ou é um I. É um I mesmo, tá certo. Aí ele falou assim, 16 é igual a 16, 11 é igual a 11. Portanto, feliz aniversário. Se não for, aguarde o seu dia. Ou seja, só o primeiro cara está fazendo aniversário. Ah, mas eu tenho dois caras que nasceram no mesmo dia, mês e ano. Opa, aí ele vai dizer feliz aniversário para os dois. Eu vou simular um carinha aqui no meio do caminho, vou escolher aleatório, tá? Vou pegar o Rogério. Não foi tão aleatório assim, né? E vou lá trocar a data dele para a data de hoje. A data que corresponde o dia do aniversário, o dia que ele nasceu, tá? Eu vou alterar aqui na coluna F para ele alterar o dia, mês e ano, tá? Porque aqui é fórmula. Então guarde isso na memória. Quando é fórmula, você não pode alterar. É na data que foi digitado. Então aqui, ó, eu digitei ou arrastei, né? Então eu vou colocar que ele nasceu hoje também, 16 de 11 de 2001. Pode ser qualquer data, desde que seja 16 do 11, tá? Porque não importa. Tá, eu vou até fazer diferente, vou pôr esse aqui diferente. Ele nasceu em 1989, pronto, só para ficar mais legalzinho. Pronto, 16 de 11 de 1989. Ele nasceu numa quinta-feira, ele nasceu dia 16 de 11 de 89, é o tal do Rogério Santos, ele tem 31 anos exatos e está fazendo aniversário. Olha lá que legal. Então altera a data de nascimento do sujeito e a planilha já descobre o nome do cara, concatena o nome, descobre a idade dele, sabe se ele está fazendo aniversário ou não, e aí possivelmente o gerente podia dar um presente para ele, né? Se ele estiver fazendo aniversário. Eu montei uma planilha não tão exagerada assim, né? Talvez um pouquinho exagerada em outros conceitos, mas usei boa parte disso que eu passei para vocês, para uma empresa, porque eles queriam saber todo dia, né? A funcionária lá, a secretária, entrava na planilha para descobrir quem é que estava fazendo aniversário, para que o diretor, quando chegasse, né? O próprio diretor já tinha planilha, melhor dizendo, mas a secretária que fazia, né? Passava para ele, para saber quem estava fazendo aniversário, para ele parabenizar na hora que ele entrasse na empresa. Ele passava ali no cafezinho onde o pessoal se reunia de manhã. Eu sei porque eu fiz prestação de serviço lá e montei a tal da planilha. E ele já parabenizava as pessoas, né? Já dava um feliz aniversário e já combinava com o pessoal para fazer a festinha que tivesse ali no lance do aniversário, né? Fazer a festinha na sexta-feira, última sexta-feira do mês de cada mês, né? Quando tem aniversariante, claro. Por isso que ele queria a planilha. Eu dei aula para ele, depois a gente montou a planilha na aula. Quase que não, claro que não era isso exatamente que vocês estão enxergando aí, porque era outro conceito. No final das contas, a planilha lá dizia quem estava ou não fazendo aniversário, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci nada dessa planilha aí, antes da gente pensar em desligar lá a gravação, tá? Ou se for o caso, a gente verificar aí a outra parte, tá? O outro pedaço aí do nosso cálculo. Muito bem, vamos lá, deixa eu ver se eu não esqueci nada, se eu preciso fazer algum simulation, alguma coisa. Então, ó, ele calculou a data aqui ela é bastante aproximada, tá? Porque tem o 366, a data do Rogério,
Mas observe que ele zerou ali a data, né? Os que estão fazendo aniversário, ele calcula certinho, por quê? Porque a data do aniversário dessa pessoa corresponde com a data de hoje. Quando não corresponde, é lógico que ele não está fazendo aniversário, e aí o cálculo é um pouco aproximado, tá? Mas nada que 366, a pessoa teria que ter muito mais do que 100 anos, muito mais do que 100 anos, para que o 365 desse erro de mais de um mês de diferença por causa do ano bissexto, tá? Seria algo em torno de uns 120 anos para poder dar um mês a mais de diferença na idade dessa pessoa. Mas um mês não faz diferença, né? Porque seria um mês a mais, né? Então ele teria 31 anos e um mês. Então estaria 31,1. Tá? Então aquela vírgula que eu deixei zerada ali seria para que corresponde à quantidade de mês que está ultrapassando. Como nós estamos no mês 11 e ele está calculando o mês 11, ficou tudo zerado ali, tranquilo, tá? Muito bem, acho que eu não esqueci nada, até exagerei. Para quem ia fazer só até a coluna I, né? Tá ótimo, ó. Fiz um monte de outras colunas, fiz ali. É claro que eu embuti um pouquinho de fórmula aí no meio, né? E ela virou um pouquinho auto-preenchimento com cálculo ao mesmo tempo, tá? Na prática não precisaria fazer tão exagerado assim, né? Talvez alguns desses itens numa planilha, outros em outra planilha. Possivelmente esses que estão com cor mais escura aí, meia cor de abóbora e tal. Possivelmente não colocaria em planilha nenhuma, porque não está calculando nada, poderia até excluir se fosse o caso, que ele vai adaptar, legal? Aí precisa ver o conceito, o que você quer fazer na planilha, né? O que você precisa de resultado, legal? Mas é importante que você tenha que entender aí, quando você calcula dia, mês e ano, você vai trabalhar com dia num conceito, ano com outro conceito e outro com outro conceito. Deixa eu pegar agora, falta alguns minutinhos, tá? Deixar um tempinho para vocês aí, não sei se vocês estão no chat, não sei se alguém deixou alguma pergunta lá no chat, mas seria interessante se vocês colocassem alguma pergunta aí no chat para poder eu dizer para vocês assim, não, é assado, é frito, ou até mesmo eu colocar algum item, tá? De cabeça, assim, né, de bate-pronto, eu lembro desses itens que eu passei para vocês, tá? Eu não lembro assim não estou falando das fórmulas, tá? Porque as fórmulas, é lógico que eu lembro, né? Estou falando no caso do auto-preenchimento, que eu coloquei ali uns auto-preenchimentos. Chega até a exagerar um pouco, tá? Deixa eu só voltar na planilha, porque eu pus aqui no negócio que eu queria ver o chat. Ó, por exemplo, essa planilha aqui não foi eu que criei, tá? Da chamada. Aparentemente, ela tem o mínimo possível de fórmula, tá? Se tiver, tem muito pouco. Aliás, eu nem sei se tem fórmula, pra falar a verdade, né? Como ela tem o frente e o verso ali, é só aproveitar esses X minutos aí que tá faltando. Ó, como ela tem o frente e verso, alguém fez a frente, que tem onde eu anoto, conteúdo aqui, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo, aproveitar. Concatenar. O concatenar é quando você tem que juntar duas palavrinhas. Aí nós usamos a função dia, a função mês de uma determinada célula e a função ano de uma determinada célula também. E a gente fez uma outra importante lá, que foi o hoje, para ele calcular a data de hoje, tá? E quando eu abrir a planilha, ele muda a data de hoje, legal? E, lógico, a gente fez um SE com E, que é extremamente importante, tá? A maioria das pessoas não usa SE com E, porque não conhece mesmo. Elas não conhecem, por isso que não usam, né? Deixa eu ver se eu consigo apertar alguma coisa que ficou meio apertada ali. Pronto, o E apareceu agora. Eu só pus ali para poder, na hora que eu gerar o PDF, eu mando lá para confirmar uma outra coisa aqui que eu acho que eu não fiz. Só um pouquinho. Mas se alguém quiser colocar aí no chat, tá? A informação, coloca lá que eu já respondo em seguida, tá? Eu estava falando o seguinte, nessa planilha eu tenho a frente, que é o P, e tenho o A, né? Que é quando está ausente, na frente. Então aqui na frente eu tenho essa informação, tem ali as datas, tal, né? O dia que deu aula, tal. E aqui eu tenho, na parte de baixo, eu tenho o verso. O verso, eu já digito a informação em vez de fazer fórmula, mas eu poderia tranquilamente. Que fórmula que eu colocaria aqui, ó? Não é muito legal fazer isso aqui, tá? Mas eu vou explicar assim mesmo. Eu coloco o sinal de igual,
no dia 9 ali, né? Não é, eu vou apagar depois, tá? Vou lá no verso e clico na mesma data do dia 9. Mesmo dia, mesma data, mesma pessoa. Quando eu der Enter, o que ele leva para lá? Ele leva o P. Ó, se eu pegar esse aqui, não é uma boa arrastada, deixa eu fazer outra. Ele vai usar minha formatação. Sinal de igual na linha 13, vou lá no frente, estou pegando coisa de outro plano. Pego, tem que ser da mesma pessoa, tá? Gabriel, olha lá, ele já carregou o P. Não tem dois A vermelho aqui? Vou arrastar a partir da linha 13. Eu não arrastei aqui porque ele vai bagunçar a minha a linha ali, né? A borda. Vou pegar o P aqui e vou arrastar até aqui embaixo. Olha lá. Ele manteve os dois A, porque está lá do outro lado, mas o P aqui ele já trouxe lá do outro lado. Se eu não fixei, presta atenção, tá? Primeira coisa que eu tenho que perceber. Peraí que eu fiz uma besteira aqui. Se lá no verso, lá na frente, melhor dizendo, a próxima coluna está exatamente na mesma posição, é a próxima mesmo, legal. Opa, peraí que eu fiz besteira de novo. Eu vou lá no verso e não preciso digitar a fórmula aqui, ó. Eu posso selecionar, simplesmente, e arrastar para o lado, ó. Peraí que o mouse, aí. Olha lá, ele trouxe o P de todo mundo, menos o tracinho, na verdade, ele trouxe também, tá? Porque lá na frente já tinha um tracinho aqui, ó. Agora, peraí que eu fiz besteira de novo. Se eu puxar para cá, ele vai deixar vazio. Por quê? Porque eu não tenho nada lá do outro lado, mas eu posso deixar. Olha lá, ele pôs zero, zero é vazio. Lembra que zero não vale nada? Zero não vale nada. Então depende do conceito, zero não vale nada. Eu poderia criar uma fórmula mais inteligente, mas eu fiz uma coisa mais simples ali para não ter dor de cabeça. Então, quando eu colocar P lá na frente, de qualquer data aqui, ó, vou pôr aleatório ali, ó. Deixa eu pôr um aleatório aqui. P, P e P. Só pus 3, tá? Agora eu vou voltar lá. Ó, os 3 primeiros já recebi o P. Ele tira o 0 e põe o P no lugar, tá? Lógico que eu vou apagar porque ainda é dia 23, tá? Então, eu posso criar fórmula também pegando planos diferentes. E até mesmo arquivos diferentes, tá? Não é muito legal, não. Porque às vezes a pessoa esquece. Ó, apaguei os P, vou lá no verso, aí ele volta para 0, tá? Eu posso criar formulinhas, às vezes, simples mesmo, tá? Ah, que forma que eu fiz? Foi simples, ó. Falei para ele lá. Como tem cor, ele pôs cor na fórmula, tá? Frente, que é o nome do carinha lá embaixo, ó. Eu estou no verso, buscando frente. Como eu sei que é verdade, ó, ele põe uma exclamação ali depois da palavra frente, tá? O cara lá embaixo. Eu falei para ele, ó, trago o que está lá no G12. Por coincidência, eu estou no 12 aqui e por coincidência, eu estou no G, mas é coincidência. Podia estar em qualquer coluna que ele ia trazer para mim, tá? E do lado eu arrastei e ele fez a próxima informação, H. Por coincidência, eu estou no H e o outro também está no H, mas é coincidência, poderia estar diferente. Então, se está na mesma sequência, ele faz um cálculo, né? Ele faz uma formulinha básica ali e já vai trazendo para a gente. Então, quando você puder, sempre que possível, você pode digitar, não tenha dúvida. Mas quando você puder criar uma formulinha, é importante. Te ajuda bastante no dia a dia, tá? Quando você estiver ali trabalhando no dia a dia, na correria do dia a dia, melhor dizendo, você vai criar fórmulas ou funções, né, para que a tua correria venha a diminuir. Qualquer tipo de fórmula que você fizer, que funcione sempre, né, claro, vai te ajudar ali no teu dia a dia, na correria do dia a dia, tá? Eu tenho esse conceito já há mais de 30 e poucos anos, 37 anos, e sempre que eu monto uma planilha, seja para minha aula, seja para o meu dia a dia, seja para alguma consultoria de algumas empresas, eu sempre tento deixar o mais automático possível, com fórmula, com função, para que a pessoa tenha o menos trabalho possível. Claro que tem gente que tem um medo, né? Não, se eu automatizar tudo lá, vou mandar embora. Mas você pode ser promovido também, né? De repente, numa empresa que precise funcionar mais a toque de caixa, mais rápido, alguma coisa, de repente tem alguma coisa lá na empresa que não está legal. Então, se você automatizar, de repente você consegue uma promoção, pegar um cargo melhor, um setor melhor, ou sei lá, alguma coisa melhor, e você pode aplicar lá também, né? Esse conceito, né? Eu lembro que nas várias empresas que eu trabalhei, que eu montei ontem, né? Eu não sabia, eu vi alguém falando sobre tempo, serviço, alguma coisa. Eu trabalhei em 5 empresas até hoje na minha vida. 44 já, praticamente, já estou até considerando 44 de anos trabalhados, sendo que 37 em informática. Porém, um período trabalhei meio
por conta, né? Então, não estou aposentado ainda. Mas eu trabalhei sempre informatizando setores, e na maioria das vezes é com Excel, e às vezes com sistema e tal, e por isso não teve nenhuma vez, nenhum motivo de nenhuma empresa me mandar embora, porque eu não sabia automatizar, pelo contrário, queriam que eu ficasse para continuar automatizando todos os setores. Tanto que em algumas empresas eu era conhecido como o cara da informática, não era nem Rafael, né? Tinha gente que nem sabia o meu nome, mas sabia que era o cara da informática. Por quê? Né? Porque eu sempre informatizei tudo. Porque se a gente faz tudo na correria do dia a dia, se a gente puder diminuir essa correria e ter um estilo de vida um pouquinho melhor, né, no serviço, e ainda por cima, se der para ganhar bem, melhor ainda, se der, porque às vezes não dá, né, as empresas são terríveis ultimamente. E aí, só automatizando, não tem outro jeito. Porque você ficar ali no dia a dia, tem telefone, faz não sei o que, faz não sei o que, e ainda tem que montar planilhas, né? Se não for com forma ou função, não tem jeito. Não tem outro jeitão, tá? Bom, vou fechar com chave de ouro. Vou fechar com chave de ouro. Vou fazer uma formatação condicional aqui na última coluna, tá? Parecido com o que a gente fez na aula passada, se eu não me engano, ou retrasado, não me lembro qual das duas. Eu até tirei a corzinha ali, porque eu vou pedir para ele, quando achar feliz aniversário, colocar uma cor. Quando achar aguarde seu dia, coloque outra cor. Bom, presta atenção lá, só para fechar com chave de ouro mesmo, tá? Aqui, ó, selecionei tudo da coluna letra U até, da linha 2 até a 13. Fui lá no formatação condicional, que está na minha guia página inicial mesmo, tá? E vou clicar aqui no botão formatação condicional e vou escolher a opção gerenciar regras, tá? Bom, no gerenciar regras, eu observo que aí eu não tenho nenhuma regra nessa telinha que abriu já programada, não tenho nada. Eu vou criar uma nova regra. Então, nova regra. Aqui eu vou usar formatar apenas células que contenham, tá? Ou seja, ele tem que trazer para mim essa telinha, deixa eu só puxar para cá um pouquinho para você enxergar onde eu tô, tá? E eu também preciso enxergar, por isso que eu tô puxando para cá. Preciso enxergar o que eu escrevi lá, tá? Com acento, com espaço. Ó, formatar apenas células que contenham e eu vou colocar aqui igual a, porque o está entre é número, né? E não é o caso, tem palavras. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui no quadradinho, né? Que está do lado, no retângulo, na verdade, e vou escrever feliz aniversário, do jeito que está lá na fórmula, tá? Tem que ser igualzinho, tá? Inclusive ele estava escrevendo erradinho ali, agora ele consertou para mim. Feliz aniversário. Não dá enter não, tá? Porque senão ele vai achar que você quer fechar aqui, ó. Escreve feliz aniversário, com acento e tudo mais. Tem que ser digitado exatamente da forma que foi feito lá na fórmula. Maiúsculo, minúsculo, vai por aí fora, tá? Mesmo conceito. Vou clicar no botão formatar e vou dizer para ele que para quem está fazendo aniversário, eu quero a fonte, que é o que já está, né? Clicado lá em cima, que fique em negrito e que ela fica verdão, super verde aqui, ó. A palavra vai ficar, as palavras feliz aniversário dos dois caras que estão fazendo aniversário vão ficar verde, só a palavra, nada mais. Depois um negrito aqui, ó. Vou dar OK, OK novamente, e aqui eu já vou aplicar. Quando eu aplico, ele já aplica lá nos dois carinhas. Depois a gente vai simular, voltar a data lá do Rogério para ver se some esse feliz aniversário aqui embaixo. Vamos fazer a segunda regra, tá? Segunda regra, nova regra. Então sempre o caminho é o mesmo, tá? Só muda a formatação. Formatar apenas células que contenham, em vez de estar entre igual a. Igual a está mais próximo de palavra ou frase, tá? Aguarde seu dia. Então eu vou escrever aqui. Aguarde. Se eu errar, ele não formata, tá? Então tem que ser igualzinho. O seu que tá com uma cara de não seu. Seu dia. Se tivesse o seu dia, teria que digitar igual, tá? Mas aguarde seu dia, então. Não posso alterar, tá? Porque se alterar aqui e lá tá outro jeito, ou alterar lá e aqui tá de outro jeito, não vai formatar. Os dois lados tem que estar iguaizinhos. Aguarde seu dia. Formatando, para guardar, o cara vai clicar no negrito, na fonte, tá? Vou colocar eu pus verde ali, então eu vou pôr um laranjão na fonte, tá? Vou pôr um laranja bem laranja aqui, ó. Pra ficar bem laranja. Só a fonte, tá? Não tô fazendo preenchimento lá, o fundo, só a fonte. OK. OK, novamente, são dois OKs, né? E já vou clicar no botão aplicar. Então,
aguarde seu dia, ficou laranjão. Tá selecionado, ela mudou um pouquinho a tonalidade, vou dar o OK e vou clicar fora. E agora sim. Agora aquela cor de fundo branco vai permanecer, porque eu tirei ela, né, e não formatei para ele pôr cor. Vamos fazer um simulation aqui, jogada rápida do Rogério. Cadê o Rogério aqui? Rogério. Vamos trocar a data dele lá de novo. Vamos colocar que ele nasceu dia 20. Qual que é a data? Tá falando? 25, né? Vamos trocar para 25. 11 de 1989. Ele já jogou. Opa, cometi um erro aqui. Eu matei a fórmula aqui, né? É aqui, ó. Cometi um errinho lá. É na coluna F que eu tenho que consertar, né? Sempre. 25. Dava certo ali, mas não é uma boa ideia que eu ia perder a fórmula. Ele tem que trocar lá o dia do Rogério. Vamos lá na linha do Rogério agora. Estou seguindo aqui ó, no Twitter. Ele continua tendo 31 anos, mas não está fazendo aniversário mais, porque agora eu coloquei uma data certa lá, 25 de 11 de 89. E aí ele não está fazendo aniversário, aguarde seu dia. Porém, ele tem 31 anos. Só no dia 25 que ele vai fazer 31. Perfeito? Facinho, tranquilinho. Então, abrindo a planilha na aula que vem, certo? 23 na aula que vem. Aí quem vai estar fazendo aniversário será o Rodrigo Souza. Aí aquele feliz aniversário some e vem para cá e lá ele coloca aguarde seu dia. Legal? Eu sei que é bem complicadinho, tá? Mas vocês vão assistir o vídeo que eu tô gravando, vou enviar para vocês. Eu tô um pouquinho na correria essas semanas aí, tá? Tá um pouquinho, né? Tô acabando uma consultoria aí. Espero que daqui uma semana eu já esteja com essa consultoria pronta, 100% pronta. E aí fica outra que eu vou continuar até janeiro com eles lá, mas aí vou acabar saindo de férias aí, num período razoável. E aí possivelmente vai voltar ao normal. Espero que volte normal depois do novo normal, né? Legal? Então, esse carinha aqui da última coluna eu não consigo colocar a cor porque eu colocar a cor na célula, né? Porque eu fiz a formatação condicional, não é o ideal, tá? Deve deixar a frase, mesmo porque as frases aí de repente ficou com uma cor meio diferentona, vamos dizer assim. Legal? Eu vou deixar o tempinho aí, eu vou até desligar lá a gravação, tá? Para vocês, se quiser perguntar alguma coisa, tá? Fica à vontade de perguntar. Só vou dar um stop na gravação aqui.